Canal Motiva Frases. Agradecemos por ouvir esse livro. Se gostar desse conteúdo, pedimos que se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber as notificações. Gratidão por você estar aqui. Capítulo 6: As crenças e suas estruturas de poder. Seção 627. 13 de novembro de 1972, 21 horas, segunda-feira. Nos últimos dias, Jane recebeu vários telefonemas, assim como cartas de pessoas de todo o país pedindo a ajuda dela e ou de Seth. Alguns dos problemas são muito graves e, em geral, estão além de qualquer terapia razoável, quanto mais de uma terapia rápida que Jane, Seth ou eu possamos oferecer. Por causa de nossa reação compassiva, Jane e eu muitas vezes acabamos ficando frustrados. Também, mesmo ajudar apenas algumas pessoas eficazmente significaria não ter tempo para o resto. A propósito dos esforços de Jane de ajudar pessoalmente no que puder, há algum tempo atrás ela recebeu um visitante que mostrava sinais de uma personalidade secundária. Ao esperarmos a sessão desta noite, Jane disse que 2 canais de Seth estavam abertos. Seth poderia falar sobre as pessoas que a tinham procurado ou ditar o livro. Ela preferiu continuar o livro, dizendo que ele ajudaria um número muito maior de pessoas do que qualquer ajuda individual. Boa noite. Boa noite, Seth. Ditado. Capítulo 6. As crenças e suas estruturas de poder. Esse é o título. Muito literalmente, você vive no corpo de suas crenças. Você percebe por meio do corpo de suas crenças. Suas crenças podem aumentar sua visão ou diminuí-la. Elas podem aumentar ou diminuir sua audição ou qualquer função sensorial. Se, por exemplo, você acredita que depois de um certo tempo de vida sua audição vai diminuir, então isso vai acontecer. Você começará a usar essa faculdade cada vez menos, transferindo inconscientemente sua atenção para outros sentidos, a fim de compensar, dependendo cada vez menos de seus ouvidos, até que as próprias funções se atrofiem. Ponto final. As funções, neste particular, são hábitos. Você simplesmente se esquece de como ouvir adequadamente seguindo sua crença. Todas as pequenas manipulações necessárias para ouvir são inconscientemente reprimidas. A deterioração física então realmente acontece, mas ela ocorre depois, não primeiro. O mesmo pode acontecer em quase qualquer categoria física. Geralmente, há mais de uma crença envolvida. Paralelamente à crença de que a visão vai falhar, talvez exista a crença já mencionada de que sua audição vai diminuir, e essas duas ideias também podem ser reforçadas pela crença de que a idade o torna uma pessoa de menor valor, transformando-o em um indivíduo que já não pode lidar com as necessidades do dia a dia. A crença, como vê, trabalharia para garantir a materialização desse estado. Pausa. Por outro lado, você pode acreditar que a sabedoria aumenta com a idade, que a autocompreensão traz uma paz de espírito não conhecida antes, que a mente aguçada é na verdade muito mais capaz de avaliar os ambientes e que os sentidos físicos reconhecem muito melhor os estímulos. E assim, essas condições serão vividas fisicamente em sua experiência. O aparelho físico, seguindo suas crenças, continuará com saúde. Você precisa entender, repito, que suas ideias e pensamentos não existem como fantasmas ou sombras, imagens sem substância. Eles são realidades eletromagnéticas e afetam seu bem-estar físico, sendo automaticamente traduzidos para sua carne e sua experiência por seu sistema nervoso. 21 horas e 36. Sua mente consciente tem o propósito de avaliar a realidade física e ajudá-lo a traçar seu curso no universo corpóreo do qual você faz parte atualmente. Outras porções de seu ser, como mencionamos na última sessão, por exemplo, dependem de você para isso. Toda a energia que está à disposição de seu eu interior concentra-se então em produzir os resultados pedidos por sua mente consciente. Seu poder de ação segue as linhas de suas crenças. Acreditar em sua própria fraqueza é negar a si mesmo o poder de ação. Aceitar indiscriminadamente todas essas crenças é, na melhor das hipóteses, conformar-se com um obstáculo de dados conflitantes que tornam confusas as linhas claras da ação e do poder. Exigências e avaliações contraditórias são então enviadas ao eu interior, que por vários métodos, tentará dizer-lhe que algo está errado. Haverá uma atração mútua de crenças de natureza semelhante, pois você certamente procurará uma consistência em seu comportamento e em sua experiência. Pausa. É preciso aprender a lidar com suas crenças diretamente, ou será forçado a lidar com elas indiretamente, reagindo a elas, quase sem o saber, em sua experiência física.
Quando você fala contra um ambiente, ou uma situação ou condição desfavorável, basicamente, e sublinha a próxima frase, você não está agindo independentemente, mas reagindo quase que cegamente. Está reagindo a eventos que parecem acontecer-lhe, e sempre em resposta a uma situação. Para agir de modo independente, você precisa suscitar o efeito que deseja que ocorra fisicamente e enfaticamente, criando-o em seu próprio ser. Isso é feito pela combinação de crença, emoção e imaginação, formando com elas um quadro mental do resultado físico desejado. Naturalmente, o resultado desejado ainda não é físico, caso contrário não precisaria criá-lo. Não adianta, portanto, dizer que sua experiência física parece contradizer o que está tentando fazer. Pausa. Como ideias e crenças têm esta realidade eletromagnética, a constante interação de crenças fortemente contraditórias pode causar grandes bloqueios de poder, impedindo que o fluxo de energia interior se exteriorize. Às vezes, ocorre uma polarização. Crenças não assimiladas, ideias não averiguadas, podem parecer adotar uma vida própria e dominar eficazmente certas áreas de atividade. Faça uma pausa. 21H5022HL0. Agora, ditado. Não faz muito tempo, Hubert teve uma demonstração da natureza e do poder das crenças. Ele recebeu o telefonema de um homem que mora em outro estado solicitando uma entrevista. Sem saber por que Hubert sentiu o impulso de receber o homem e marcou a entrevista. O visitante chegou ao aeroporto com a mulher. Ele era um exemplo vivo do efeito de crenças não examinadas, uma personificação forte e, contudo, torturada, do que pode acontecer um indivíduo permite à mente consciente negar suas responsabilidades e quando uma pessoa fica com medo de sua própria consciência. Ali estava um jovem cujas crenças tinham vida própria, enquanto ele era relativamente impotente. Nenhum esforço havia sido feito para reconciliar crenças diretamente opostas, até que a própria personalidade foi literalmente polarizada. 22h20. Estávamos diante do que se poderia chamar de clássico exemplo de dupla personalidade. Estou falando sobre isto agora porque o caso ilustra muito bem a natureza e o poder das crenças e os conflitos que podem surgir quando uma pessoa não aceita responsabilidade de seus próprios pensamentos. Este não é um caso comum, mas, de um jeito ou de outro, essa divisão ocorre fisicamente ou mentalmente quando os conteúdos da mente consciente não são examinados. Ao entrar, o homem se mostrou agressivo e hostil. Tendo solicitado ajuda, ele se odiou pela fraqueza que acreditava ser a causa dessa necessidade. Olhou furioso para nosso amigo Hubert, com grande veemência, projetando toda a energia que tinha a seu comando a fim de mostrar que não seria intimidado, e que se alguém ia estar no controle da situação era ele. Falou sobre outra personalidade muito mais poderosa que ele, embora, disse, pudesse forçar uma multidão de 150 pessoas a seguir seu comando. A outra personalidade, porém, originou-se em outra galáxia, e viera como amigo para ajudá-lo e protegê-lo. A seu comando, disse ele, esse amigo invisível matar um advogado. O advogado não só não compreenderá a situação, de acordo com a história, mas magoar o homem de quem estamos falando. Chamaremos o homem de Augustus. Façamos uma pausa para Hubert. 22h30. Jane começara a tossir intermitentemente após a última pausa. Agora estava tossindo tanto que Seth interrompeu a transmissão, coisa muito rara. Enquanto Jane descansava, sugeri que se Seth voltasse, seria melhor discutir as razões da tosse, o que ele fez. Surpreendentemente, o material recebido ocupou várias páginas. A sessão terminou às 23h43. Sessão 628. 15 de novembro de 1972, 21h29, quarta-feira. Na sessão de segunda-feira, Seth começara a falar sobre o visitante recente de Jane, Augustus, que mostrará sinais definidos de uma personalidade subordinada ou secundária. Ao nos sentarmos para a sessão desta noite, Jane as crenças e suas estruturas de poder 142 disse. Sei que Seth vai chamar a outra personalidade de Augustus de Augustas II. Achamos divertido, pensando em 772. Jane começou a falar vagarosamente em transe. Boa noite, Seth. E vamos retomar o ditado. Para iniciar, Augustus foi criado acreditando que o eu interior é perigoso, e que as pessoas devem lutar com os conflitos interiores sobre os quais têm pouco controle consciente. Gesticulando.
Ele acreditava que a personalidade individual era relativamente incapaz de compreender a si mesma e que ficava sozinha e sem defesa, tendo por baixo um abismo maléfico e por cima um Deus, com D maiúsculo, inatingível, frio justo, mas nada compassivo. Ele se sentia confuso em um mundo de opostos. Crenças conflitantes eram indiscriminadamente aceitas. Pausa. A mente consciente sempre tentará fazer sentido de suas crenças, juntá-las em padrões e sequências. Geralmente organiza as ideias de um modo tão racional quanto possível, dispensando as que parecem contradizer o sistema geral de suas crenças. Augustus aprenderá a temer seus próprios pensamentos, a evitar auto-exames. Assim, as crenças ou ideias que o amedrontavam não eram enfrentadas, mas eram logo afastadas para cantos da mente consciente, onde ficavam relativamente inofensivas no início. Com o passar do tempo, o número de crenças não examinadas e amedrontadoras foi se acumulando. As ideias e as crenças alimentam a si próprias. Existe nelas um ímpeto de crescimento, de desenvolvimento e de realização. Através dos anos, dois sistemas opostos de crenças competiram pela atenção de Augustus. Ele acreditava ser totalmente impotente como indivíduo, que a despeito de todos os seus esforços, acabaria em nada, passaria despercebido. Ele sentia que não era amado, que não era digno de amor. Ao mesmo tempo, deixava a mente consciente vagar e, para compensar, via-se como todo-poderoso, desdenhando os outros seres humanos e sendo capaz de maquinar grandes vinganças contra eles pelo fato de não o compreenderem. Nesta linha de crenças, ele conseguia fazer qualquer coisa, curar os males da humanidade, se o desejasse, ou negar essa cura ao mundo, a fim de a natureza da realidade pessoal 144 puni-lo. Ponto final. Ora, todas essas ideias eram bem conscientes, mas ele as mantinha em grupos separados. A mente consciente, repito, tenta conseguir integridade e unidade geral, colocando suas crenças em algum tipo de sistema consistente. Quando crenças opostas e diretamente contraditórias são mantidas por um período de tempo e pouco é feito para reconciliá-las, inicia-se uma batalha dentro da própria mente consciente. Pausa às 21h50. Como são as crenças da mente consciente que regulam os movimentos involuntários do corpo e todo o sistema físico? As crenças contraditórias obviamente estabelecem reações e desequilíbrios físicos. Antes de as crenças opostas de Augustus se alinharem em campos separados, por assim dizer, seu corpo sofria um tumulto contínuo, com mensagens contraditórias enviadas o tempo todo ao sistema muscular e ao coração. O sistema hormonal oscilava e até sua temperatura física variava drasticamente. Como ideias semelhantes se atraem, tanto eletromagnética como emocionalmente, a mente consciente encontrou-se com dois sistemas de crenças totalmente contraditórios e duas autoimagens. Pausa. Para proteger a integridade da estrutura física, a mente consciente dividiu-se nitidamente. As mensagens enviadas ao corpo de minuto a minuto já não eram misturadas. Vagarosamente, a parte de Augustus que se sentia poderosa e alienígena personificou-se. Quando Augusto se sentia ameaçado, a mente consciente se alterava, aceitando como procedimento operativo o sistema de crenças no qual Augustus se via como todo-poderoso, seguro, mas alienígena. Esta parte de suas crenças, portanto, e esta autoimagem em particular, apoderaram-se de sua mente consciente e se tornaram o que aqui chamaremos de Augustus II. Quando Augustus II assumia a liderança, o corpo físico não ficava apenas forte e poderoso, mas era capaz de feitos físicos que ultrapassavam os de Augustus I. 22h01. Augustus II acredita que seu corpo é quase invencível, e acompanhando esta crença, realmente ele tem um desempenho muito melhor. Augustus II acredita que é um alienígena. Neste caso, a análise racional, porque precisa haver uma, diz que ele é um ser de outro planeta, na verdade, de outra galáxia. Seu propósito neste caso é muito claro e simples. Ele deve ajudar Augustus I, usar seu poder a favor deste, recompensando seus amigos e aterrorizando seus inimigos. Augustus I acredita que precisa desse tipo de ajuda. Ora, esta é uma divisão da mente consciente, que não se origina no eu interior. Quando Augustus II assume, ele é muito consciente. Ele simplesmente vê a realidade física através de um sistema de crenças invariável. As mensagens enviadas ao corpo não são absolutamente contraditórias. O corpo fica sob excelente controle. As disposições de Augustus I, naturalmente, resultaram diretamente das ideias que ele estava nutrindo.
Era essa incessante alternância de altos estados de exaltação e poder e da sensação de impotência e depressão que o corpo não podia tolerar, por causa das profundas alterações impostas. Augustus I predomina em períodos mais longos de tempo, pois suas ideias de indignidade, em seus termos, foram adotadas antes, e pior ainda, elas são reforçadas pelo contraste entre ele e Augustus II. Augustus II às vezes predomina até por uma semana. Ele faz todas as coisas e diz todas as coisas que Augustus I adoraria fazer e dizer, mantendo apenas algumas defesas. Augustus I, porém, não fica literalmente inconsciente durante esse tempo, tendo bastante consciência das atividades e realizações efetuadas por Augustus II. Repito que esse é um jogo de esconde-esconde no qual a assim chamada mente inconsciente é, de certa forma, inocente. Augustus II pode, portanto, fanfarronar e encolerizar-se, mentir e enganar, reivindicar seus direitos, mostrar seu desprezo pelas pessoas e absolver Augustus I de qualquer responsabilidade. Podemos fazer um intervalo agora e depois continuaremos. 22h19 às 22h30. Não há nada maligno na natureza de Augustus II. Em círculos espíritas, contudo, ele certamente seria interpretado como um espírito ou guia maligno. Sua natureza é protetora. As ideias e crenças básicas que foram personificadas em seu ser, que se tornaram seu ser, formaram-se para proteger Augustus I das ideias destrutivas transmitidas a ele na infância, para combater as crenças de impotência e de futilidade. Neste sentido, elas foram acrescentadas às ideias originais quando ele era criança, portanto foi do conceito infantil de um ser poderoso que surgiu Augustus II. Quanto maiores as sensações de fraqueza, então, maiores as sensações compensatórias de poder e força, mas sem qualquer tentativa de reconciliação consciente. Pausa. A mãe de Augustus notou apenas que o filho parecia muito instável. Augustus II não se apresentou como outra personalidade óbvia até depois do casamento, quando as exigências da paternidade e do sustento da família recaíram sobre ele e não conseguiu enfrentá-las. Suas crenças no próprio desmerecimento impediram-no de usar suas habilidades, ou até de seguir, com persistência, um caminho de ação eficaz. Foi então que Augustus II começou a afirmar-se, e também diante da mulher de Augustus. À sua própria maneira, Augustus II provaria a ela que estava casada com um homem incomum e poderoso, um modelo de virilidade e força. Para isso, porém, Augustus I precisava aparecer-lhe como Augustus II. Essa situação continuou por algum tempo. Augustus I sentia uma dor de cabeça incrível, e em seguida, esse alienígena do espaço exterior manifestava-se, o varão dominante que Augustus I não era. Pausa. Aqui, contudo, a ilusão provocou certas dificuldades. Não apenas Augustus II era mais promíscuo sexualmente, mas Augustus I, comparado a ele, parecia insosso. Originalmente, o propósito de Augustus II era ajudar Augustus I. É verdade que as condições exóticas respingavam, lançando algum glamour sobre Augustus I quando Augustus II se ausentava por um tempo, mas o contraste era ostensivo demais, óbvio demais. Augustus I, ainda a personalidade primária, foi ficando cada vez mais medroso. Ele sabia que pouco a pouco Augustus II estava ultrapassando seu propósito, exibindo-se, e precisava ir embora. 22h46. Na verdade, depois que Augustus II obviamente dominou o corpo de Augustus I, toda a família ficou a par do acontecido. A esposa começou a notar o que era feito e dito. Quando essas coisas eram mais tarde relatadas a Augustus I, as mentiras e as fraudes tornavam-se evidentes, como também a natureza infantil da personalidade. Augustus II, entretanto, passava por sábio, vindo de uma galáxia superior à Terra em todos os campos de atividade. E então fazia previsões que nunca aconteciam e gabava-se e mentia como um artista veterano. As crenças cuja energia gerou esta autoimagem alternada apareceram então à luz do dia, mostrando seus resultados naturais na realidade física. Augustus I, agora adulto, foi forçado até certo ponto a perceber a natureza dessas crenças, mas quando esteve aqui visitando Hubert, ainda não queria examiná-las. Augustus II não se manifesta já há 2 meses e meio. Augustus está diante de um dilema, porque as crenças em sua própria impotência ainda estão intactas, e as crenças contraditórias de onipotência não estão mais sendo expressas através de Augustus II. Expressas, porém, elas serão, e assim na entrevista Augustus I,
que agora simplesmente chamaremos de Augustus, em certo momento surgiu com sua gigantesca beligerância, encarando Hubert e dizendo-lhe que podia aniquilar qualquer coisa que o ferisse. No momento seguinte surgia a grande súplica por ajuda, o amor pela esposa e o filho. Em uma sentença, Augustus fazia uma afirmação, e 10 minutos mais tarde, tornava claro, com outro comentário, que o primeiro não fora verdadeiro. A polaridade entre Augustus I e II havia então se dissolvido, de tal forma que dois sistemas de crenças opostos operavam um ao lado do outro. Ainda assim, Augustus não examinava suas próprias palavras, seus próprios pensamentos, nem via as contradições que eram tão óbvias para os outros. A natureza e a importância das crenças apareceram de modo tão eloquente que Hubert ficou admirada, vendo-se forçada a realizar algum trabalho psicológico básico complicado. As duas personalidades já não estavam separadas, mas fundindo-se. Pausa às 23 horas. Augustus disse: meu amigo matou um vizinho meu que estava contra mim, fazendo ter pneumonia. Ele cuida de mim. Outro vizinho estava com uma úlcera, e Augustus contou a Hubert que depois de tocar essa pessoa, a úlcera parecia ter sido curada. Aí ele disse: gostaria de saber quanto desta grande habilidade pertence a mim. E desviando brevemente o olhar, talvez eu não precise da proteção de meu amigo, afinal de contas. Ora, isso foi uma coisa positiva, pois Augustus estava começando a sentir que talvez não fosse tão incapaz. Sua própria personalidade, porém, deve lidar com as características definitivamente de mau gosto de um Augustus II que não está mais personificado. Ficaram com ele as perguntas: se sou tão poderoso, como é que sou tão fraco e não posso nem sustentar minha família? Se sou tão grandioso, por que não posso usar eficazmente minha energia? Pois o corpo de Augustus está mais uma vez sofrendo a oscilação de crenças muito contraditórias sobre si mesmo. Antes ele era fisicamente poderoso como Augustus II. Agora, como Augustus, ele é ora forte, ora fraco, e o estresse físico é aparente. Como Augustus II, ele conseguia ficar acordado dia e noite, realizando tarefas físicas muito difíceis para o ser humano normal, pois atuava com a ideia indivisível de poder e força. Foi preciso alguma coragem da parte dele para deixar que Augustus II desaparecesse. Como a clara divisão de crenças já não existe, ficou ainda mais difícil para a mulher, pois as características de Augustus II transferiram-se para ele. Ele mente, por exemplo, onde antes apenas Augustus II mentia. Aqui então está um caso em que crenças diretamente opostas dominam a mente consciente em vários momentos, cada uma acionando o corpo à sua própria maneira. Fisicamente, o corpo tem a mesma capacidade de força, independentemente de que grupo de ideias esteja dominando, mas na prática, Augustus I é incapaz de realizar os feitos de Augustus II. Augustus II, certa vez, estando zangado, pulou de uma janela do segundo andar para o térreo sem se machucar, um feito altamente incomum. Augustus, porém, cansa-se tanto que mal consegue atravessar um dia comum. Eis aí uma situação na qual uma pessoa, por meio de suas crenças, coloca sua energia e seu poder literalmente para além de si mesmo. Ele poderá usá-los apenas quando mudar completamente de crenças. Foi somente porque as características infantis de Augustus II finalmente apareceram tão ostensivamente, que Augustus II precisou ser dispensado. A mulher de Augustus fez a diferença, pois era óbvio que ela não tinha a mesma opinião desse amigo de seu marido. As crenças dela, então, tornaram-se a nova base, o ponto de mudança que permitiu a Augustus ver sua autoimagem alternada com algum tipo de distanciamento. Com bom humor, você pode fazer sua pausa alternada. 23 horas e 22. Jane não se lembrava de nada que Seth dissera, mas logo que saiu do transe, o que aconteceu rapidamente, como de costume, ela comentou: posso dizer que Seth tem mais sobre o assunto, tudo pronto e à espera. Entre sessões, geralmente não tenho consciência disso, embora sonhe às vezes. Esse foi o final do trabalho do livro naquela noite. Depois do intervalo, Seth transmitiu 2 páginas sobre um assunto que eu levantara anteriormente naquela noite. Assim, a sessão terminou às 23 horas e 51. A sessão recomeçou, entretanto, depois que eu guardara meu caderno. Durante uma troca espontânea, Seth transmitiu algumas visões a respeito de sua própria origem e aspectos criativos, e por que motivo a personalidade de Jane tornava possível o surgimento de um Seth. E ainda mais. Eu não escrevi o que foi dito,
E como sempre, acabei desejando tê-lo feito, talvez recupere o material durante a sessão. Sempre achei que o material parece desaparecer quando não é registrado imediatamente de alguma forma. Uma das razões é que muitas vezes pensei, Jane não é a única em transe durante uma sessão. O receptor, eu, por exemplo, também está em transe, à sua própria maneira. Quando a ligação entre Seth e sua audiência é interrompida, o material, até certo ponto, é deixado para trás naquela área de encontro comum. Seção 629, 29 de novembro de 1972, 21h28, quarta-feira, como de costume. Nesta época do ano, começamos a perder algumas sessões programadas. Jane e eu achamos que de agora em diante, elas serão realizadas irregularmente até janeiro de 1973, parte devido a nossas atividades de fim de ano, que apreciamos muito, mas também porque nos parece um tempo natural de descanso. Embora Jane pretenda manter suas aulas como de costume. A primeira parte desta sessão foi tirada. Seth retomou o ditado do capítulo 6 às 21h59. Não existe em sua sociedade uma estrutura real adequada na qual pessoas como Augustus possam ser tratadas de maneira eficaz. Um analista poderia considerar Augustus como esquizofrênico e rotulá-lo com toda a sua perícia, mas esses termos são basicamente inexpressivos. Se o analista, depois de algum tempo, pudesse convencer Augustus de que sua condição no presente era resultado de algum evento inibidor do passado, e se o analista fosse intuitivo e compreensivo, então Augustus poderia mudar suas crenças o suficiente para que ocorresse algum tipo de cura. Ele então convenientemente se lembraria de tal evento e mostraria as emoções esperadas ao vivenciá-lo de novo. Infelizmente, em seu estado atual, impotente como ainda é sem Augustus II, ele talvez simplesmente invocasse seu alter ego, para mostrar ao bom doutor que não pode brincar com ele. Seria também preciso ajudar Augustus a enfrentar as implicações do comportamento de seu outro eu, de tal forma que ele o aceitasse como uma porção de sua identidade total. Quando Augustus II estava no controle do corpo, a composição química variava consideravelmente, mostrando diferenças significativas no estado hormonal usual de Augustus. As mudanças químicas eram causadas pela transição que ocorria nas crenças e não o contrário. Pausa às 22h08. Ver o material sobre hormônios e crenças na seção 621, capítulo 4. Se acontecessem alterações químicas em Augustus II, ele voltaria para a personalidade de Augustus I, mas a mudança seria artificial e não permanente, e talvez muito perigosa. As tendências inibidas quimicamente seriam, até certo ponto, encobertas pelos medicamentos. O problema permaneceria, porém, e é muito possível que resultasse em tendências suicidas, ou inclinações suicidas ocultas mais insidiosas, quando órgãos vitais fossem atacados. Às vezes esses casos são tratados dentro de outra estrutura, na qual considerariam Augustus possuído por uma entidade independente maligna, sempre que Augustus II assumisse. Ora, se Augustus de alguma forma mudasse suas crenças, é possível que mesmo dentro dessa estrutura algum tipo de cura ocorresse. Ao mesmo tempo, porém, os perigos e dificuldades tornariam tal cura relativamente impossível. Se um profissional que acreditasse que Augustus estava possuído convencesse do fato suas crenças combinadas, poderiam funcionar por um tempo. Convencer Augustus de que estava sob o domínio de uma entidade maligna seria o primeiro passo. O segundo, que seria sua libertação do intruso, poderia vir em seguida. O problema é que, trabalhando dentro dessa estrutura, a autoestrutura é enfraquecida ainda mais, pois as características normalmente reprimidas de Augustus II serão negadas para sempre. Augustus deve, então, ser sempre bom, e, contudo, iria sentir-se vulnerável a outra invasão maligna semelhante o tempo todo. Os mesmos resultados já mencionados poderiam também acontecer: o crescimento de tendências suicidas ou outro comportamento autodestrutivo. Pode fazer uma pausa. 22h23. Quando isso de falar em transe começou no final de 1963, disse Jane, eu costumava sentir que havia apenas uma palavra disponível por vez, sem qualquer coisa antes nem depois, mas agora percebo blocos inteiros de material esperando para serem transmitidos. Como com o material sobre o speakers esta noite. Isso acontece cada vez com mais frequência. Antes da sessão, Jane tornará a ter consciência de vários canais de informações disponíveis, vindos de Seth. Reiniciamos às 22h45. Ditado.
Por sorte, a mente e o corpo humano são muito mais flexíveis, duráveis e criativos do que acreditamos. Muitos casos como o de Augustus nunca vêm à luz. As pessoas envolvidas curam a si mesmas. Às vezes, isso é feito quando a pessoa escolhe passar por uma experiência traumática. Geralmente uma parte da personalidade faz isso muito deliberadamente, enquanto a outra porção fecha os olhos. Esses eventos podem parecer desastres ou quase desastres, mas podem também mobilizar toda a personalidade, para o bem de sua sobrevivência. Em um momento de grande tensão crítica, a personalidade pode voltar a unificar-se. Esses episódios críticos de unificação geralmente não envolvem uma longa enfermidade, embora possam fazê-lo, mas provocam eventos como acidentes graves. A dificuldade pode ser exteriorizada como um membro quebrado, por exemplo, em vez de um eu quebrado, e enquanto o corpo é reparado, ocorre a necessária assimilação da crença. Há vários tipos de cura em tais casos. Cada pessoa é diferente. Às vezes a estrutura inclui outro método de cura, no qual porções de cada lado conflitante da personalidade separam-se para formar uma estrutura psicológica mais clara que possa comunicar-se com os dois lados, agir como juiz e reconciliar as crenças opostas de cada um. Isso é feito muitas vezes sem que a personalidade principal perceba o que está realmente acontecendo. De vez em quando, utilizam-se escritos automáticos ou tábua Ouija para receber mensagens dos espíritos, ou Ouija board. Ambos os métodos são usados para descobrir crenças conscientes invisíveis, que você aceita inconscientemente em um momento determinado, digamos, e deliberadamente ignora em um outro momento. Quando as pessoas que usam esses métodos ouvem que o que escreveram veio através de um demônio ou de qualquer espírito maligno, essas crenças invisíveis são expulsas para mais longe ainda. Qualquer busca mental se torna amedrontadora e perigosa, uma vez que pode levar a outras invasões semelhantes. Agora, essa invasão é geralmente a aparição súbita de crenças previamente inaceitáveis, muito conscientes, mas invisíveis que estavam escondidas. Então, de repente, elas surgem como alienígenas. Na maioria dos casos, a ideia da possessão torna a situação ainda mais desconcertante. Mais fácil de encarar, em geral, é a ideia de que a responsabilidade dessas crenças é de outra entidade ou ser. Em todos os casos desta natureza que envolveram episódios do tipo Augustus, o problema é causado por crenças não assimiladas. Em vez de um comportamento drástico, porém, tais crenças podem expressar-se por várias partes do corpo. Infelizmente, um sistema médico que lida quase que só com sintomas, incentiva o paciente a projetar essas crenças em novos órgãos, por exemplo, depois de já ter sacrificado o outro cirurgicamente. As soluções estão na mente consciente, por mais que eu fale nisso, nunca é o suficiente, e nessas crenças que você aceita sobre a natureza da realidade e, especificamente, sobre a natureza de seu ser. Embora o trabalho mais básico deva ser feito pelo indivíduo, existe sempre uma variedade de ajudas disponíveis, tanto internas como externas. Você literalmente interpretará e usará quase que qualquer informação útil que lhe chegue, o que será muito eficaz. A menos que suas crenças o levem a pensar que todos estão contra você, ou que você está fora do alcance de qualquer ajuda, ou ainda que não a merece. Outras ideias desse tipo também o afastam de possíveis ajudas naturalmente, mas você as procurará instintivamente e as usará quando possível. Pode fazer um intervalo ou terminar a sessão como preferir. Vamos fazer uma pausa. 23HL5. Preferi uma pausa a fim de ver se Jane ainda queria que eu consultasse Seth sobre as ideias que discutimos antes da sessão. Ela se sentirá cansada mais cedo, mas agora estava bem. Decidiu, entretanto, adiantar as perguntas e terminar a sessão. Sessão 630, 11 de dezembro de 1972, 21h26, segunda-feira. Jane e eu sentamo-nos para a sessão mais ou menos às 21h15. Às 21h25 ela abruptamente me disse que acabará de receber o título de um livro que eu vou escrever, através de meus olhos. Ela estava muito surpresa, e eu também. Primeiro, disse Jane, ela interpretou suas informações de Seth, como querendo dizer que eu iria escrever um capítulo com aquele título para um de seus próprios livros. Mas então, rapidamente percebeu que seria um trabalho meu. Ele deve expressar minha visão da experiência de Seth, e como ela mudou minhas ideias sobre arte, vida e assim por diante. Então, ao contar-me sobre tudo isso, anunciou que Seth ia se manifestar imediatamente, um procedimento muito incomum em nossas sessões regulares.
Ela tirou os óculos. O título do livro deve ser Através de Meus Olhos, e deve ser seu próprio livro, tratando, à sua própria maneira, de muitas áreas importantes. Você escreve bem, como sabe. O livro deve cobrir sua versão desta experiência conjunta, sua própria explicação filosófica dela, as perguntas que levanta dentro de sua própria mente, suas observações de Hubert como Jane e em nossos estados de transe. Outras partes devem explicar suas próprias ideias a respeito da criatividade, como você a sente em si mesmo, as diferenças e semelhanças entre sua experiência quando pinta um quadro por inspiração usual e quando percebe primeiro a impressão psíquica que leva a uma pintura. Algumas ilustrações a partir do esboço inicial de um quadro completo devem ser incluídas. Leve também em consideração as experiências, observando a natureza da cor quando em estado normal de consciência e quando em estados alterados. Preste atenção às cores também em seus sonhos. Deve falar sobre suas ideias a respeito das pessoas que pinta e por que, sendo fascinado por retratos, você em geral não usa modelos. O livro pode incluir alguns dos materiais que lhe dei sobre arte, através de vários canais, e como os aplicou. Este trabalho pode ser seguido por outro em que utilizará especialmente as sessões a respeito de arte, mas que cubra também algumas outras ideias artísticas, como a natureza e a origem de inspirações. Dei-lhe um esboço que tenho certeza de que você pode seguir. O livro deve ser divertido de escrever, combinando a habilidade que tem para escrever e pintar. O título é bom e o livro irá vender. Você conseguirá assinar um contrato para sua publicação, recebendo um adiantamento, e o fato de escrevê-lo também servirá como um impulso para sua pintura. Estou sendo esperto aqui. Está? Tentei atiçar Seth um pouco. Estou mesmo. Porque isto vai fazer seus bloqueios na pintura entrarem em curto-circuito e o levará a novos patamares na pintura com humor. Você também irá considerar o livro um trabalho de mérito, e estará fazendo algo seu com sua experiência. Eu sei que o estímulo, por si só, irá astuta e automaticamente produzir alguns quadros excelentes. Você desejará usá-los. Não vou lhe dizer de que forma particular isso passa furtivamente por alguns de seus problemas de agora, nem quais estão envolvidos. Sugiro que você faça um plano de ação, um esboço, e algumas páginas iniciais, digamos, 1 ou 2 capítulos. Agora faremos uma pausa, e essa foi minha surpresa para vocês dois. Foi mesmo. Obrigado. 21h42. Estou tão surpresa que nem coloquei meus óculos ainda, exclamou Jane depois de sair do transe. Nenhum de nós pensara em um projeto semelhante, o que não quer dizer que a ideia de escrever um livro envolvendo Seth, pelo menos em parte, não me tenha ocorrido algumas vezes. Fico muito surpresa quando algo assim me acontece em uma sessão, disse Jane. E tão diferente do que tenho estado pensando ou fazendo. Posso ver uma seção central do livro agora com suas ilustrações. E posso ver o retrato de Seth na última capa. Ela apontou por cima de seu ombro direito, para onde estava um quadro, que foi reproduzido em D7 material, e que está pendurado em nossa sala de visitas, bem atrás da cadeira de balanço dela. Reiniciamos da mesma forma vigorosa, às 21h58. Este livro será uma boa propaganda para outro livro que farei. E se você incluir o que lhe disse no livro que estou fazendo agora, as pessoas já começarão a esperar pelo seu livro. Isso é muito astucioso. Então inclua isso em A Natureza da Realidade Pessoal, pois é o nascimento do livro em sua realidade pessoal. Eu tinha muita coisa em minha mente. Algumas das perguntas de Hubert serão respondidas no próximo capítulo, que começaremos agora. Depois farei alguns outros comentários pessoais. Capítulo 7 A Carne Viva. Pausa às 22h01. Nosso telefone começou a tocar. O som passava pelas 2 portas fechadas entre o escritório de Jane e a sala de visitas onde nós estávamos. Eu não gostava de interromper as sessões, por isso deixei tocar, sentindo-me pouco à vontade enquanto Jane, em transe, parecia não ouvir. Ela está recebendo um número cada vez maior de telefonemas. Agora, quando atendemos ao telefone, estamos preparados para falar com uma pessoa de qualquer parte do país. Hoje, por exemplo, Jane recebeu um telefonema de High Sierra, na Califórnia. Ditado. Capítulo 7. A Carne Viva. Dê-nos um momento. Muitas vezes as pessoas exageram, esquecendo-se de que as ideias têm sua própria vitalidade. Essas pessoas fazem divisões onde basicamente não existe nenhuma.
Elas consideram as ideias como propriedades completamente mentais, separadas de seu conceito de corpo. Acham que as ideias residem em sua cabeça. Quem, por exemplo, imagina que uma ideia esteja em seu cotovelo, joelho ou dedo do pé? Em geral, as pessoas acreditam que as ideias têm pouco a ver com a carne viva. A carne parece física e as ideias não. Os amantes do intelecto geralmente fazem uma separação desnecessária entre o mundo dos conceitos e o da carne. Embora seja verdade que o corpo é a materialização viva da ideia, também é verdade que essas ideias formam um corpo ativo, sensível e vivo. O corpo não é apenas uma ferramenta a ser usada. Não é apenas um veículo para o espírito. É o espírito em carne. Basicamente, você lhe impõe suas ideias e afeta-lhe a saúde e o bem-estar por meio de suas crenças conscientes. O corpo, porém, é composto de átomos e moléculas vivas e sensíveis, que sua própria consciência viva na matéria e compõem as células que, por sua vez, se combinam para formar os órgãos. Os órgãos possuem a consciência combinada de cada uma das células que os compõem, e, à sua maneira, percebem sua própria identidade. Eles têm um propósito, a função que exercem dentro do organismo como um todo. Esta cooperação de consciência persiste, de modo que você tem uma consciência corporal que é vital e que luta para manter seu próprio equilíbrio e saúde. O material do corpo, portanto, não deve ser considerado como algum resultado metafísico, mas como uma forma gestalt carnal viva e sensível. Em outras palavras, seu corpo é composto de outras entidades vivas. Embora você organize este material vivo, ele tem seu próprio direito à realização e à existência. Você não é uma alma encerrada em barro inerte. A casa de barro não se deteriora imediatamente quando você a deixa. Ela desintegra-se em seu próprio ritmo. Não é mais organizada por sua esfera de ação. A vida de seus átomos, de suas moléculas e células é transformada em outras formas naturais de vida. Sua percepção é meramente aquilo de que você tem consciência. Mesmo os átomos e as moléculas têm sua própria visão clara e apreciam seu meio ambiente à sua própria maneira. O mesmo poder que move seu pensamento forma seu corpo. Não há diferença entre a energia que molda suas ideias e a energia que faz crescer uma flor, ou que cura seu dedo quando você o queima. A alma não existe separada da natureza. Ela não está fora da natureza. A natureza é a alma em carne, seja qual for sua materialização. A carne é tão espiritual como a alma, e a alma é tão natural como a carne. Em seus termos, o corpo é a alma viva. O corpo cura-se constantemente, o que significa que a alma na carne também cura a si mesma. O corpo em geral está mais próximo da alma do que a mente, porque ele cresce automaticamente como as flores, confiando em sua natureza. Pode fazer uma pausa. 22h27. O ritmo de Jane fora bom. Este foi o final do trabalho do livro. Depois do intervalo, Seth transmitiu 2 páginas de material para Jane e para mim, e a sessão terminou às 23h01. Sessão 631, 18 de dezembro de 1972, 21h37, segunda-feira. Havíamos passado a primeira parte da noite enfeitando nossa árvore de a carne viva 157 Natal. Agora que estava pronta, com as luzes multicoloridas brilhando através dos ramos e fitas de ouropel, preparamo-nos para a sessão. Abaixo da janela de nossa sala de visitas, um carpinteiro batia no caixilho de uma porta, consertando os danos causados no andar térreo pela enchente de junho passado. Ver seção 613, capítulo 1. Além disso, o som de outras marteladas dentro do prédio atravessava o chão de nosso apartamento, mas nada disso durou muito nem interferiu em nossa sessão. Boa noite, Seth. Iniciando o ditado. A existência física é valiosa por muitas razões, sendo uma delas o fato de a carne ser tão suscetível ao pensamento e, entretanto, resistente. O corpo possui suas diretrizes internas, de modo que a própria consciência do corpo, embora espelhando suas imagens negativas às vezes, luta automaticamente contra elas. Você precisa lembrar-se de que habita uma estrutura natural, o que significa que seus pensamentos são tão naturais, digamos, quanto os cachos de seus cabelos. No que pode parecer-lhe uma estranha analogia, compararei seus pensamentos a vírus, pois eles são vivos, sempre presentes, responsivos, e possuem seu próprio tipo de mobilidade. Fisicamente falando, pelo menos, os pensamentos são acionados quimicamente e viajam através do corpo universal como os vírus viajam através de sua forma temporal.
Os pensamentos interagem com o corpo e tornam-se parte dele, como fazem os vírus. Alguns vírus têm grande valor terapêutico. O corpo físico geralmente derruba suas próprias barreiras diante deles, sabendo que eles neutralizam alguns que não são benéficos no momento. Os assim chamados vírus nocivos estão sempre presentes no corpo, mas só muito raramente você fica vulnerável a uma pequena porcentagem deles, embora o tempo todo carregue dentro de si traços dos vírus mais mortais. Os próprios vírus passam por transformações completamente insuspeitadas pela medicina. Se um vírus desaparece e outro é encontrado, nunca suspeitam de que o primeiro pode ter se transformado no segundo, e contudo, por meio de certas alterações de um caráter muito natural, isso acontece. Assim, os vírus podem ser benéficos ou mortais, segundo a condição, o estado e as necessidades do corpo em determinado momento. É sabido que uma doença pode em geral curar outra, às vezes, sem qualquer interferência externa. Uma pessoa passa de uma doença grave para uma série de outras 158. A natureza da realidade pessoal menos graves que aparentemente não tem qualquer relação com o problema original. Agora, no contexto do aprendizado usual do Ocidente, e com a introdução de drogas modernas, vocês estão mais ou menos em um dilema. O corpo sabe como lidar com as drogas naturais que vêm diretamente da terra, sejam moídas ou fervidas, picadas ou preparadas no vapor. Inúmeras drogas manufaturadas, sendo desconhecidas da estrutura inata do corpo, podem fazê-lo desenvolver fortes mecanismos de defesa. Esses mecanismos geralmente agem diretamente contra a droga e não contra a doença em si, o que significa que você precisa depois usar uma outra droga para neutralizar aquela que acabou de tomar. Pausa às 21h58. Não estou sugerindo que não consulte médicos nem que não tome remédios dessa natureza, desde que acredite na estrutura da medicina que o mundo ocidental desenvolveu. O corpo humano está condicionado a ela pelo uso desses medicamentos desde o nascimento. Há muitas vítimas, mas esse é um sistema que vocês escolheram, e suas ideias ainda formam sua realidade. Ninguém morre sem ter tomado a decisão de fazê-lo, e nenhuma doença é aceita cegamente. Simplificando, seus pensamentos podem ser considerados como vírus invisíveis portadores, centelhas que iniciam reações não apenas dentro do corpo, mas em todo o sistema físico como vocês o conhecem. Seus pensamentos são tão naturais quanto as células de seu corpo, e também tão reais quanto elas. Eles interagem uns com os outros, assim como os vírus. Enquanto estiver nesta realidade, não haverá divisão entre o mental, o espiritual e o físico. Se você achar que há, é porque não compreende suficientemente a espiritualidade da carne ou a realidade física de seus pensamentos. Pode fazer uma pausa. 22h29. Como afirmei, as ideias são tão reais como qualquer porção do corpo. Elas são tanto uma parte da natureza como os sentimentos, mas se for estabelecida uma divisão arbitrária, considerando os pensamentos mentais, separados do físico, então seu corpo poderá refletir mais verdadeiramente o seu ser do que os pensamentos. No funcionamento espontâneo do corpo, você vê a fácil mobilidade da alma, o fluir com aquilo que sou, que é uma indicação da liberdade interior da alma, mas também de um senso inato de direção. Todas as porções da realidade do corpo são versões na carne da realidade da alma, assim como todos os segmentos do universo exterior espelham um universo interior. O último é tão vivo, natural e variável quanto o mundo exterior. Os fenômenos psíquicos são apenas uma porção do que é a natureza, e todas as realidades são naturais. Em outros termos, as aparências são extensões e variações do princípio do crescimento, que é muito óbvio em sua realidade diária. Esse crescimento é uma manifestação natural que floresce dentro de sua área particular de realidade, observável por seus sentidos. Repito que existem outras manifestações puramente naturais desse princípio. Algumas podem ser vislumbradas apenas em forma distorcida, devido a outras condições naturais que você não pode perceber. As aparências envolvem-no em um rico crescimento e desenvolvimento psicológico presente, mas não observável em seu terreno familiar. Qualquer tipo de existência acontece dentro do contexto da natureza, e a natureza inclui a alma. Sua definição de natureza simplesmente tem sido muito limitadora. É natural viver após a morte, e é natural devolver o corpo à terra e então formar um outro. É natural seus pensamentos serem tão rápidos, sensíveis e vivos quanto os vírus.
É natural que vocês tenham eus prováveis, bem como existências reencarnatórias. 1. Quando você considera as ideias como mentais e separadas da natureza, sente-se separado da própria natureza. Quando imagina a vida após a morte como uma condição não natural ou sobrenatural, sente-se separado, excluído e confuso. Você precisa tentar entender que há diferentes tipos de natureza dentro da natureza, e a última em letra maiúscula. Sua vida física, sua natureza humana, usando seus termos, dependente de um tempo em que você não era, ou existia. E preciso que vocês entendam que não ser, ou existir, nesta conotação, é uma coisa tão natural como ser fisicamente. Sua existência antes e depois da morte é, tanto quanto a vida presente, um fenômeno normal. Fim do ditado. Agora querem fazer uma pausa? Sim. Então continuarei em outra linha. Ponto 22H55. Jane estivera bem dissociada. O prédio estava silencioso há muito tempo, uma situação de certa forma incomum nestes dias, me parece. Depois do intervalo, Seth falou sobre minhas pinturas e transmitiu-me algum material para pessoas que não estão envolvidas com este livro. A sessão terminou às 23h35. Sessão 632, janeiro de 1973, 21h, segunda-feira. Tivemos uma série de dias quentes e claros este mês, e não há neve no chão. Nossa árvore de Natal já se foi, embora tenhamos conservado por toda a semana que passou. Jane voltou a dar aulas. Embora tenhamos tido algumas sessões mais curtas sobre diferentes assuntos durante os feriados, este é o primeiro material de Seth para o livro, desde 18 de dezembro, e como ele retomou o ditado do capítulo 7 com tanta facilidade, lembramo-nos de que ele não é influenciado por nossas ideias de tempo. O trabalho psíquico de Jane resultou em um aumento constante de cartas e pouco a pouco, fomos nos atrasando nas respostas. Recentemente Seth nos disse que havia ditado uma bela carta, para enviarmos aos que nos escrevessem, juntamente com qualquer observação pessoal que quiséssemos acrescentar, mas ainda não recebemos esse material. Boa noite. Boa noite, Seth. Agora ditado. Como a maioria de vocês sabe, os átomos que compõem suas células, assim como as próprias células, morrem e são substituídos constantemente. A matéria dos órgãos internos muda, e ainda assim, eles sempre retêm sua forma. Sua identidade permanece intacta. Assim, sua identidade está assegurada em meio a todos esses nascimentos e mortes dos quais seu eu consciente não tem conhecimento. A memória de todas essas experiências é retida. Cada célula lembra-se de seu passado. Embora todas as suas partes tenham sido e estejam sendo continuamente substituídas. Assim como suas células têm suas próprias lembranças, também a mente consciente tem um tipo mais evidente de memória. Seus pensamentos. Vamos definir a célula, em termos comuns, como uma unidade minúscula, muito complexa, de um protoplasma. Geralmente é composta de um núcleo, uma matéria viva semifluídica e uma membrana. As ideias de Seth sobre a memória celular, contudo, trazem muitas dimensões novas. Conscientes agem como alavancas, ativando ambos os tipos de memória. Dentro de seu ser físico, portanto, cada evento passado alegre, expansivo, traumático e trágico, fica indelevelmente escrito. Em sua linguagem, isto é seu material de trabalho, a lembrança de seu ser físico desde o tempo de sua concepção em forma corpórea. Há em sua memória as mais complexas organizações e estruturas associativas, que existem tanto nas profundezas de sua estrutura celular como nos mais altos desígnios de sua atividade consciente. Comparei anteriormente seus pensamentos a vírus, na última sessão. Pense neles agora como células vivas eletromagnéticas, diferentes das células físicas de seu corpo apenas na natureza de sua manifestação. Seus pensamentos dirigem o funcionamento geral das células do corpo, mesmo que você não saiba conscientemente como essas células operam. Esse trabalho é inconsciente. Cada célula física é, à sua maneira, um cérebro em miniatura, com memória de todas as suas experiências pessoais e de sua relação com outras células e com o corpo como um todo. Em sua linguagem, isto significa que cada célula opera dentro de um quadro inato de toda a história do corpo, passada, presente e futura. Ora, este quadro está sempre mudando e é móvel. Uma alteração em uma única célula é instantaneamente observada pela consciência do corpo, a consciência conjunta das células, e o efeito futuro é percebido. Esta informação é usada juntamente com todos os outros dados do corpo, sendo feita uma projeção.
21h21. A projeção do corpo é então avaliada em mais níveis do que me é possível explicar. Resumindo, o quadro é mostrado na arena invisível onde a carne e o espírito se encontram. Esta arena não é um lugar, naturalmente, mas um estado interior de consciência gestáltica. O estado é causado por certas interações que ocorrem profundamente dentro do corpo. Formam-se estruturas magnéticas. Elas são criadas em um nível físico por certas ativações dos nervos, nas quais os padrões normais são transpostos, por assim dizer, e formam-se imagens. Os nervos e as estruturas celulares tiram retratos em suas extremidades, que são reunidos e usados para formar o retrato maior da condição do corpo. Estas não são imagens como vocês imaginam, mas informações altamente codificadas, impressas eletromagneticamente, que não aparecem como imagens ao olho físico. De qualquer forma, elas não podem ser percebidas a não ser pelo corpo. Este processo, porém, é tão superior a qualquer coisa que vocês conheçam, que o corpo realmente tira retratos pré-cognitivos de suas condições futuras, como se a situação do corpo fosse no momento projetada no futuro. Seth e Jane fizeram várias pausas ao transmitirem a última sentença, naturalmente procurando as palavras certas. Este quadro profético é então confrontado com dois modelos. Primeiro é comparado com o padrão ideal de saúde do corpo em seu caso individual, sua maior realização. Depois é comparado com a imagem do corpo enviada pelo eu consciente. Correlações instantâneas acontecem. Em uma estrutura organizacional que certamente seria invejada pelas empresas da mais avançada tecnologia, há um intercâmbio de comunicações extremamente rápido. O corpo realiza todas as mudanças necessárias para alinhar as duas imagens com a condição atual do corpo. Podem fazer um intervalo. 21h35. Seth nos permitiu um intervalo apenas para termos um intervalo, disse Jane. Ele tem muito mais coisas, todas prontas. Acho que poderá falar sobre aquele livro que compramos na semana passada também, pelo menos um pouco. O livro a que Jane se referia era um compêndio de experimentos com animais e os ritmos biológicos humanos. Ainda não lemos todo, mas de nosso ponto de vista, já questionamos algumas das conclusões. Achamos que Seth está continuamente oferecendo percepções mais amplas desses ritmos. Reiniciamos às 21h42. De certa forma, há um equilíbrio embutido. O corpo é tão sensível ao pensamento consciente, que tem seu próprio sistema inato de autopreservação e sua própria imagem de realização. Digamos que aos 4 anos de idade, você tenha sido gravemente ferido. Houve um acidente às 3h20 da tarde. Nevava. Sua mãe estava assando um peru. Imagine que você queimou a mão gravemente. Embora o tecido da mão tivesse sido completamente substituído quando você chegou aos 27 anos, por exemplo, a identidade dentro de cada uma das células presentes lembra-se daquele ferimento. Várias outras coisas lhe aconteceram em diferentes tardes, na mesma hora, tanto antes como depois daquele acidente. As células de sua mão contêm lembranças que sua mente consciente ficaria maravilhada ao contemplar. Lembre-se, contudo, que as células de sua mão de 27 anos de idade não são, de qualquer modo físico, as mesmas células que vivenciaram quaisquer desses eventos. Em algum subsolo da sensação, porém, as evidências de estímulos e reações experimentadas e enterradas durante aquelas inúmeras tardes passadas ainda existem. Algumas dessas lembranças certamente serão revividas, afetando o que você pensa que é sua experiência atual aos 27 anos. Seus pensamentos conscientes e seus hábitos regulam quais deles se misturarão ao redemoinho do presente. Você conscientemente dá os sinais para a reação. Não é o contrário. Os eventos passados não se intrometem desta forma, a não ser que sejam convocados por expectativas e pensamentos conscientes que existem em sua mente. Pausa. Essas lembranças inconscientes serão ativadas de acordo com suas crenças atuais. Você será reabastecido e renovado quando seus pensamentos motivarem sensações e eventos físicos prazerosos, ou ficará deprimido ao trazer à consciência experiências passadas desagradáveis com o corpo. Às vezes, naturalmente, ambos podem ser altamente benéficos. Uma percepção consciente de perigo, por exemplo, convocará todas as informações sobre situações semelhantes, de modo que o corpo possa lidar com o perigo imediatamente, a partir de seu vasto banco de lembranças vivas. Pensamentos desagradáveis constantes, porém, colocam o corpo em um estado de desordem que é irrealista, e por sua vez, força-o a reativar esses velhos padrões.
Longa pausa às 22h01, olhos fechados. A carne viva é bem ciente de certos fatos que lhe escapam em um nível consciente. Ela sabe que morre e renasce constantemente, e ainda se preserva. Eu uso os termos morre e renasce porque fazem sentido para vocês, mas não para o corpo. O corpo, embora seja sempre ele mesmo, vem e vai. Ele não se sente diminuído quando uma célula morre, pois ela também está no processo de formar uma nova. Por um momento, pense em seu corpo como uma grande célula no momento de sua constituição. Você, o eu maior, tem muitos corpos, cada um transformando-se no outro quando morre e renasce. Contudo, você com V maiúsculo mantém sua identidade e sua memória assim como a menor de todas as células de seu corpo. Isto é simplesmente uma analogia, mas explicará o conceito de seu corpo, pois como um todo, ele sabe que morre como agora o fazem suas porções, mas ele também está consciente de sua futura transformação. Dentro desta estrutura, ele protege e mantém sua própria estabilidade e sobrevivência. Em um nível de seu ser, existe um campo comum onde a consciência corporal se mistura à consciência mais elevada, da qual emana sua própria identidade. Esta é a área de seu ser onde se encontram alma e corpo, tanto no tempo como fora dele. Podem fazer um intervalo. 22h13 às 22h25. Como você tem consciência de ser, forma sua realidade física por meio do pensamento consciente. Sei que estou sempre me repetindo quando faço esta afirmação, mas é preciso lembrar-lhe de que não está à mercê de eventos inconscientes. Você tem a sabedoria inata do corpo por trás de si e ela sempre tentará corrigir seus erros. Estas sugestões aparecerão de modos variados, algumas muito físicas para sua maneira de pensar, e outras por outros meios. O corpo pode começar a desejar certos alimentos, por exemplo, ou ar puro ou exercícios físicos. Esses são apenas exemplos, e mais tarde serei mais específico. Você pode ter sonhos recomendando-lhe que se mova nesta ou naquela direção, ou apontando as áreas em que precisa fazer correções. Geralmente esses sonhos provocam mudanças de comportamento, lembre-se ou não deles pela manhã. Você pode solicitar sonhos nos quais receba orientações adequadas e os terá. Se por um lado você pede, mas por outro não acredita na natureza terapêutica dos sonhos, pode causar um curto-circuito nessa atividade. Nesse caso, você não estará sendo honesto com os conteúdos de sua mente consciente. Pelo contrário, estará dizendo: terei um sonho para ajudar-me, mas não acredito que possa ter tal sonho. Em todos os casos, quando você está preocupado com sua saúde, há uma escolha de direções. A carne viva é sua. É a materialização de sua alma. Só terminei esta notinha em junho de 1973. 7 trata das probabilidades nos capítulos 14 e 15, e da reencarnação no capítulo 19, embora ambos os assuntos sejam mencionados em outra parte do livro. Ver também D7 material e 7 SPIACs. 2 A carne viva 165 e através do corpo, a alma lhe fornecerá as respostas que pedir. No próximo capítulo começaremos a tratar dos métodos que podem ser usados para revigorar e curar o corpo, e que o ajudarão a despertar, dentro da forma física, as lembranças e experiências que lhe sejam mais vantajosas. Para melhores resultados, você precisa lembrar-se de que as ideias são tão vivas quanto as células de sua mão. Fim do capítulo. Este foi um capítulo de transição. Faremos um pequeno intervalo e você poderá receber o início do próximo capítulo ou material pessoal, como preferir. Vamos ao pessoal então, acho eu. 22h40. Durante o intervalo, Jane recebeu alguns insights de Seth sobre o que apareceria no capítulo 8. Por exemplo, quando os bons pensamentos da vida atual de uma pessoa são ativados, atraem pensamentos idênticos de suas personalidades reencarnatórias. Essa é uma ideia muito interessante, além do fato de ser um conforto para mim. Não me lembro de Seth ter apresentado o conceito dessa forma antes. Uma nota acrescentada posteriormente, mas como as coisas se desenvolveram, ele não começou a mencionar o assunto até o capítulo 10. Como sempre acontece, o material pessoal que se seguiu tem aplicações gerais muito boas, e Jane decidiu usá-lo na aula de SP para mostrar certos pontos. Terminamos às 23h26. Quando ela leu a primeira página desta sessão depois que eu a havia datilografado, Jane disse: parece que distorci aquela parte sobre os átomos morrerem. Não acho que deva ser dito dessa forma. Seth deve ter muito a acrescentar sobre isso. Tudo de que me lembro é que a matéria não pode ser criada nem destruída.
E essas partículas que se separam dos átomos e são liberadas como radiação, não morrem tanto quanto sei, embora possam evoluir. Em nossa realidade, a primeira lei da termodinâmica diz que a energia, matéria, pode ser mudada de uma forma para outra, mas não pode ser criada nem destruída. Embora uma mudança química resulte em uma nova substância, o peso total dos ingredientes envolvidos permanece praticamente o mesmo. Nessas reações comuns, a quantidade de matéria convertida em calor é infinitesimal. Em termos matemáticos, Einstein revelou que a massa e a energia são equivalentes. Quando uma é destruída, a outra é criada. Estamos interessados nesse material desde que Seth se referiu às mortes dos átomos e das moléculas na seção 625, capítulo 5. Mas não pedimos mais detalhes porque o assunto está um tanto fora do escopo deste livro. Na física, por exemplo, sabe-se que o próton, uma partícula elementar do núcleo atômico, tem uma vida excepcionalmente longa em anos. O número 1 seguido de 24, ou mais, zeros. Quando Seth terminar a realidade pessoal, planejamos pedir-lhe que reconcilie esses dados de nosso mundo com as suposições básicas, ou concordâncias básicas, em sua própria realidade. Ao mesmo tempo, Jane e eu lemos estes dias que físicos estão começando a questionar a imutabilidade de tais leis rígidas, como as que se aplicam à termodinâmica, à casualidade, etc., dizendo que ou elas estão erradas, afinal de contas, ou precisam ser modificadas. Os que o desejarem poderão ver as discussões de Seth sobre os valores eletromagnéticos internos sonoros e da luz na seção 625, a qual nos referimos anteriormente, assim como seu material sobre unidades de energia eletromagnética, no capítulo 20 de Seth Spiax. Capítulo 8. Saúde, bons e maus pensamentos e o nascimento de demônios. Seção 633, 17 de janeiro de 1973, 21h14, quarta-feira. Esta noite perguntei a Jane se Seth iria dar a carta que prometera para os correspondentes. Sentamo-nos para as sessões às 21h05. Nesse instante, o alarme de incêndio da cidade começou a tocar insistentemente, e depois várias outras sirenes. Nota: Jane passou uma grande parte do dia relendo seu manuscrito, The Physical Universe as Idea Construction, e escrevendo material novo relacionado a esse trabalho. Ela recebeu o original, em um estado transcendente, na noite de 9 de setembro de 1963. Esse evento deu início a seu desenvolvimento psíquico. Quase 10 anos mais tarde, o trabalho ainda serve como uma pedra de toque para ela, e hoje Jane descobriu conceitos nele para os quais estivera cega antes. Ver The Seth Material e Seth Spiax para mais informações sobre Idea Construction. Boa noite. Boa noite, Seth. Iniciaremos com uma carta. Querido amigo, agradeço seu interesse por meu trabalho e pelas sessões. Tenho também consciência de sua necessidade muito natural e humana de traduzir a filosofia para o seu dia a dia e suas ações. As ideias, porém, são ferramentas que você recebe para usar à sua própria maneira. Quanto mais frequentemente usar esses instrumentos mentais, mais eficiente irá se tornar no desenvolvimento e desempenho de seus próprios e exclusivos dons. Há pessoas em seu mundo a quem pode sempre recorrer pedindo ajuda, amigos, confidentes ou médicos, psicólogos e paranormais. Dependendo de onde você estiver, qualquer dessas pessoas poderá ajudá-lo. Embora essa ajuda possa ser útil, o tipo de valor que eu ofereço é de natureza diferente. Em termos mais amplos, uma de minhas mensagens mais importantes é simplesmente esta: você é uma personalidade multidimensional, e dentro de você encontra-se todo o conhecimento de que precisa sobre si mesmo e sobre seus desafios e problemas. Outros podem ajudá-lo à maneira deles, e em alguns níveis de desenvolvimento, essa ajuda é necessária e útil. Minha missão, porém, é lembrar-lhe o incrível poder que existe dentro de seu ser e incentivá-lo a reconhecê-lo e usá-lo. Com esta finalidade, por intermédio de Hubert, estou produzindo o corpo contínuo do material de Seth, além de livros que, de modos diferentes, são voltados para essas metas. No livro atual, A Natureza da Realidade Pessoal, um livro de Seth, estou incluindo técnicas que lhe permitirão, assim como a milhares de outras pessoas, usar essas ideias em sua vida diária a fim de enriquecê-la e de ajudá-lo a compreender e resolver seus problemas. Embora não o pareça no momento, a maior dádiva que lhe posso oferecer é reafirmar a integridade de seu ser. Digo isto também por ter consciência de seu estado atual.
assim como a tem outras porções de sua própria entidade. Kubrick tem apenas um certo tempo disponível, e muita coisa deve ser levada em consideração. Eu, pessoalmente, estou ciente de sua carta. Kubrick não pode, porém, responder pessoalmente a toda a correspondência, pois se o fizesse, o trabalho dela e meu seria prejudicado. Estou compondo esta carta, portanto, para dizer-lhe que você está em minha mente e que a energia lhe é automaticamente enviada quando recebemos sua carta e mandamos a resposta. A energia ajudará a liberar sua compreensão e suas habilidades de cura, ou poderá auxiliá-lo em qualquer área particular que precise de ajuda. Essa energia está sempre disponível, você me escreva ou não. Ela está sempre sob seu comando. Se acreditar em mim, compreenderá que outros podem, quando muito, agir como intermediários, e nesse aspecto não são necessários, pois a energia está sempre à sua disposição em sua vida. Eu simplesmente lhe dou aquilo que já lhe pertence. Obrigado. Agora dê-nos um momento, e este é o fim de nossa carta. Você desejará enviá-la a algumas pessoas e a outras não. Alguns podem cuidar de si mesmos. Pausa às 21h36. Achamos interessante incluir a carta de Sete em seu livro, uma vez que salienta a importância das crenças. Ditado: faça uma experiência simples. Os resultados serão autoexplicativos. Pense em um evento triste de sua vida. Sentimentos semelhantes logo irão afluir, e a eles, por meio de associações, irão atrelar-se lembranças de outros episódios desagradáveis. Cenas parcialmente esquecidas, odores e palavras, retornarão subitamente com certo vigor. Seus pensamentos ativarão as emoções correspondentes. Por baixo de sua consciência, porém, eles impulsionam a gravação dos estímulos da sempre presente memória celular, recebidos quando esses eventos ocorreram. Realiza-se uma leitura até certo grau da memória celular, e por parte de todo o corpo, um reconhecimento do estado em que estava naquela ocasião. Quando persiste nesses pensamentos dolorosos, ativa aquela condição do corpo. Pense em um dos eventos mais agradáveis que já lhe aconteceram e o contrário ocorrerá, mas o processo é o mesmo. Desta vez as lembranças associadas são agradáveis e o corpo muda segundo elas. Lembre-se de que as associações mentais são coisas vivas. Elas são formações de energia, reunidas em estruturas invisíveis através de processos tão válidos e complicados quanto a organização de qualquer grupo de células. Comparando-as às células, elas têm uma duração mais breve, falando de modo geral, embora sob certas condições isso não se aplique. Seus pensamentos, entretanto, formam estruturas tão reais quanto as células. Sua composição é diferente no sentido de que, nos termos de vocês, nenhuma solidez é envolvida. Assim como com as células vivas que têm uma estrutura, reagem a estímulos e se organizam de acordo com sua própria classificação, também acontece com os pensamentos. Os pensamentos florescem com as associações. Eles atraem magneticamente outros como eles próprios, e como alguns estranhos animais microscópicos, repelem seus inimigos, ou seja, outros pensamentos que ameaçam sua própria sobrevivência. 2 automóveis equipados com sirenes muito altas passaram por nosso apartamento, mas Jane não pareceu perturbar-se. Alarmes semelhantes foram ouvidos desde o início da sessão. Usando esta analogia, sua vida mental e emocional forma uma armação composta dessas estruturas, que agem diretamente sobre as células de seu corpo físico. Agora vamos voltar a Augustus, pois nele encontramos outra vez, em uma só pessoa, um excelente exemplo de como pensamentos e crenças aparentemente não físicos podem afetar e alterar a imagem corporal, e podem fazer uma pausa. 21h55. Jane saiu do transe rapidamente. Ela repetiu o que havia comentado várias vezes ultimamente, que embora Seth tenha terminado as informações sobre Augustus um tanto abruptamente no capítulo 6, planejava voltar a ele ocasionalmente em todo o livro. Perguntei a respeito do título do capítulo 8. Jane achava que já o tinha recebido. Embora ela tivesse uma ideia dele, não conseguia vê-lo claramente. As sirenes continuavam, lembrando-me de animais rugindo à distância. Ouvindo o barulho das sirenes, apanhei um livro que um aluno de ESP havia esquecido na noite anterior. Era sobre filosofia e religião na Índia. Oh, largue isso, Jane disse quando comecei a folheá-lo. Este é um daqueles momentos em que Seth poderia falar uma porção de coisas sobre esse livro, o que queria dizer, naturalmente, que agora ela tinha mais de um canal à sua disposição. Ela continuou dizendo que, em seu modo de pensar, o livro,
era mais insidioso do que uma porção de mentiras diretas, porque a verdade que você instintivamente sente que ele contém, pode levá-lo a aceitar as grandes distorções que ele também contém. Reiniciamos de modo rápido às 22h14. Antes de tudo, Augustus havia ouvido de várias formas, você pensa demais. Devia estar fazendo alguma coisa física, praticar esportes, algo mais sociável. Esses comentários insistentes, aliados a outras situações da infância, fizeram-no temer sua própria atividade mental. Ele também se sentia indigno. Portanto, como seus pensamentos poderiam ser bons? Sensações de violência acumularam-se cedo, mas em sua família não havia como liberar, de uma forma aceitável, sentimentos agressivos normais. Quando eles se acumularam em explosões violentas, Augustus ficou ainda mais convencido de sua natureza inaceitável. Durante algum tempo em seu estado normal como adolescente tentou, cada vez com mais empenho, ser bom. Isso significava banir os pensamentos e impulsos com conotação sexual, violentos ou simplesmente não convencionais. Energia considerável foi usada para inibir essas porções de sua experiência interior. Os eventos mentais negados não desapareceram, entretanto. Eles aumentaram de intensidade e foram mantidos separados de seus pensamentos usuais mais seguros. Desta forma, Augustus realmente criou uma estrutura mental cuja organização seguia os princípios que mencionei antes do intervalo. Em outras circunstâncias e possuindo características diferentes, outra pessoa poderia prejudicar um órgão físico atacando-o literalmente, como se fosse assaltado por um vírus enfaticamente. Por causa do temperamento e da natureza de Augustus, porém, e de sua criatividade natural, embora convencionalmente rudimentar, ele formou, ao invés de destruir, uma estrutura. Em seu estado normal, aceitou apenas as crenças que achava que eram esperadas dele. Como mencionei, seção 628, capítulo 6, houve um tempo, antes que seu problema se desenvolvesse, em que seus pensamentos do eu bom, e seus pensamentos do eu mal competiam por sua atenção, e o corpo tentava desesperadamente reagir a conceitos que se alternavam frequentemente e que eram, muitas vezes, contraditórios. Pausa. Isso acabou criando uma situação na qual os grupos conflitantes de pensamentos e sentimentos finalmente se alternavam, embora Augustus mantivesse sua própria integridade a maior parte do tempo. Mas essas crenças que ele espantava eram, por atração, instantaneamente apanhadas pela outra estrutura mental, mais uma vez, composta de ideias e sentimentos combinados no que poderíamos considerar como uma organização invisível, com todas as habilidades de criação. Em sua condição normal, Augustus pensava em sua própria fraqueza, pois negara a si mesmo as ações agressivas normais e sentia essa fraqueza. As crenças ativavam a memória celular do corpo, enfraquecendo e impedindo suas funções. Contudo, durante um tempo, embora seu desempenho fosse entorpecido, era contínuo. Mantinha-se um equilíbrio que servia a seus propósitos. Ele ficou com medo de que o corpo perdesse o controle e cometesse uma ação violenta, porque tinha, naturalmente, consciência da força dos pensamentos e sentimentos rejeitados. Quando surgia uma crise ou quando ele se desesperava, tinha início uma aceleração que ele fingia não notar, e então Augustus II se manifestava. 22h35. Augustus II estava cheio de um sentimento de poder, porque Augustus considerava o poder uma coisa errada e afastava-o do que ele achava ser seu eu normal. Augustus sabia, contudo, que o corpo precisava da vitalidade que ele lhe havia negado. Assim entra Augustus II com suas grandes ideias de extraordinário poder, vigor e superioridade, mais alto e sorrindo. Eu estou mantendo meus Augustus no lugar certo. Espero que você também. Estou. E com fantasias de heroísmo excepcional e as lembranças de todas as negadas pelo próprio Augustus. Atos agressivos convenientemente esquecidos por Augustus, eram agora lembrados com exuberante alegria por Augustus II. Como resultado, a natureza química do corpo era instantaneamente revitalizada. O tônus muscular melhorava muito e havia mudanças na quantidade de açúcar no sangue além de uma alteração no fluxo de energia por todo o corpo. Eu soube, quando Hubert conversou com Augustus, que o jovem identificava Augustus II com seu lado esquerdo. Em seu estado normal esse lado do corpo mostrava mais tensão que o direito. Em Augustus II, a tensão era liberada e o fluxo de energia tornava-se mais regular depois das explosões iniciais de atividade. Quanto mais tempo Augustus II permanecia, contudo, mais fraca sua posição se tornava, um fato reconhecido por Augustus e Augustus II.
Augustus precisava enfrentar pensamentos e emoções reprimidos por causa de uma situação com a qual ele não conseguirá lidar. Essa ameaça fazia então surgir Augustus II. O corpo comporta-se como você pensa que ele deve comportar-se, de modo que Augustus e Augustus II, com seus padrões alternantes de comportamento, faziam o corpo reagir de modos muito diferentes. Esqueça agora que neste caso tal divisão ocorria, e imagine, em vez disso, seus pensamentos e sentimentos sucessivos. Quando você se sente fraco, fica fraco. Quando se sente alegre, seu corpo se beneficia e torna-se mais forte. O caso de Augustus simplesmente mostra de modo exagerado os efeitos de suas crenças sobre sua imagem física. Se você pensar, então de agora em diante terei apenas bons pensamentos, e portanto serei saudável, e inibirei meus maus pensamentos, ou farei qualquer outra coisa com eles que não seja pensá-los, então à sua própria maneira, estará fazendo o que Augustus fazia. Ele começou acreditando que alguns de seus pensamentos eram tão negativos que precisavam, de alguma forma, tornar-se inexistentes. Assim, inibir o que você considera pensamentos negativos, ou presumir que eles sejam tão terríveis, não é a resposta. O capítulo deverá chamar-se Saúde, Bons e Maus Pensamentos e o Nascimento de Demônios. E podem fazer uma pausa. 22h55. O transe de Jane foi profundo, seu ritmo foi bom, mas ela se lembrava de ter ouvido as sirenes. Elas continuavam ainda, embora não pudéssemos ver qualquer clarão, digamos de um incêndio, no céu na parte oeste da cidade. Reiniciamos o trabalho da mesma forma ativa às 23h15. Suas crenças sobre o que é desejável e o que não é, o que é bom e o que é mal, não podem ser divorciadas das condições de seu corpo. Suas próprias ideias de valores podem ajudá-lo a ter boa saúde ou causar doenças, podem trazer para sua experiência o sucesso ou o fracasso, a felicidade ou a tristeza. Cada um de vocês, porém, interpretará este último comentário de acordo com seu próprio sistema de valores. Vocês terão ideias definidas sobre o que significa sucesso ou fracasso, ou o que significa bom ou mal. Seu próprio sistema de valores, então, é formado com suas crenças sobre a realidade, e essas crenças formam sua experiência. Suponhamos que você acredite que para ser bom, precisa ser perfeito. Podem ter lhe dito, ou você pode ter lido, que o espírito é perfeito e assim, achou que seu dever era reproduzir esse espírito perfeito na carne, da melhor forma possível. Para isso, você tenta negar todos os pensamentos e emoções imperfeitos. Seus próprios pensamentos negativos assustam-no. Você também pode acreditar no que eu lhe disse, que seus pensamentos criam sua realidade. Assim, fica ainda com mais medo de expressões mentais ou reais de natureza agressiva. Você pode ficar tão preocupado em não magoar alguém que mal se atreva a mover-se. Tentar ser perfeito o tempo todo pode ser muito mais do que um aborrecimento, pode ser um desastre por causa de seu equívoco. A palavra perfeito tem muitas armadilhas. Em primeiro lugar, ela pressupõe algo completo, que está além de mudanças e, portanto, além do movimento, de maior desenvolvimento ou criatividade. O espírito está sempre em um estado de tornar-se, mudando sempre, flexível, e em sua linguagem sem fim, pois era e é sem começo nem fim, segundo seus termos. Hulbert disse recentemente que se ele tinha certeza de uma coisa sobre a realidade física, é que não seria, não era, nem um pouco perfeita nesses termos. Mas no mesmo significado da palavra nem o é o espírito, que para cumprir os requisitos da perfeição, teria que estar no mesmo estado de completude, além do qual não é possível qualquer realização ou criatividade. Seus pensamentos são. Você pode aprová-los ou desaprová-los da mesma maneira que pensa sobre uma tempestade, por exemplo. Eles são intrinsecamente tão variados, magnificentes, triviais, aterradores ou gloriosos como um furacão, uma flor, uma enchente, um sapo, uma gota de chuva ou a neblina. Seus pensamentos são autônomos. Sozinhos, eles vêm e vão. Você, com sua mente consciente, deve discriminar entre os pensamentos que deseja que formem seu sistema de crenças intensamente, mas ao fazê-lo, não deve fingir cegueira. Às vezes você pode desejar que um dia chuvoso fosse um dia ensolarado, mas não fica à janela negando que a chuva esteja caindo, ou que o ar esteja frio e o céu escuro. Aceitar a chuva como uma realidade presente não significa que você deva acreditar que todos os dias são chuvosos, fazendo desse equívoco óbvio uma parte de suas crenças sobre a realidade. Não precisa, portanto, fingir que um pensamento sombrio não existe.
Não precisa achar que é um fato todos os seus pensamentos serem sombrios, e muito menos ainda escondê-los. Algumas pessoas têm medo de cobras, mesmo das mais inofensivas, sendo cegas à sua beleza e ao seu lugar no universo. Outras têm medo de certos pensamentos e assim, se esquecem de sua beleza e de seu lugar na vida mental. Se você tem todo tipo de pensamentos, é porque existe uma razão para tê-los, assim como existem vários tipos de relevos. Dentro de sua realidade, é tolo negar a existência de certos pensamentos, como seria tolo, digamos, fingir que os desertos não existem. Seguindo tal caminho, você nega dimensões de experiência e reduz sua realidade. Isso não significa que precise acumular o que considera pensamentos negativos, mais do que saúde. Bons e maus pensamentos 175 significa que deve passar um mês em um deserto, mesmo que não goste deles. Ponto final. Significa que dentro da natureza como você a compreende, nada é sem sentido nem deve ser ignorado como se não existisse. Isso basta. Agora podemos terminar a sessão ou fazer um intervalo, como preferirem. Detesto dizer isto, mas acho melhor terminarmos jovialmente. Então vou acrescentar, eu lhe disse que não haveria problemas com o livro. Diga a Hubert que eu disse isso, mas quem me dá ouvidos? Embora ele esteja ouvindo melhor ultimamente e no caminho certo. Muito boa noite para vocês. Obrigado, 7. Boa noite. 23h44. Somente nosso próprio cansaço me levou a terminar a sessão. Eu podia perceber que 7 seria capaz de continuar indefinidamente. Tivéramos um longo dia. Agora até as sirenes estavam silenciosas. Zero comentário brincalhão de 7 sobre o livro refere-se a este. Em material que cancelamos recentemente, ele falará sobre a incerteza inicial de Jane sobre assinar um contrato para a publicação do trabalho psíquico antes que tivesse sido produzido. Tom Mossan, editor de Jane na Prentice Hall, leu os primeiros 6 capítulos de Realidade Pessoa, como chamamos, e escreveu-lhe uma carta muito encorajadora. Seção 634, 22 de janeiro de 1973, 21h19, segunda-feira. Como eu não terminara de datilografar a seção 633, Jane pediu-me que lesse as últimas 2 páginas para ela, diretamente de minhas anotações. Ditado: cada pessoa terá uma definição ligeiramente diferente para emoções negativas. Uma pode achar pensamentos sexuais estimulantes maravilhosos, e um tipo muito agradável de diversão. Outra pode considerá-los impuros, maus, doentios ou até desvantajosos. Algumas pessoas podem, com tranquilidade e exuberância, imaginar-se em uma luta, uma briga, batendo sem pena no demônio do adversário. Os mesmos pensamentos podem encher outro homem de intenso terror e graves sentimentos de culpa. Este mesmo homem, que propositalmente não teria fantasias de tal natureza em condições normais, poderá, durante uma guerra, imaginar-se matando o inimigo com os maiores sentimentos de santa alegria e retidão. Pausa. O que em geral se esquece é a verdadeira natureza real da agressividade, que em seu sentido mais verdadeiro, simplesmente significa ação vigorosa. Isso não implica necessariamente em força física, mas sim no poder da energia dirigido a uma ação material. O nascimento é talvez a agressão mais vigorosa, em seus termos, de que vocês são capazes de suportar em seu sistema de realidade, enfaticamente. Da mesma maneira, o crescimento de qualquer ideia, dentro do mundo temporal, é de fato uma forma de agressão criativa, e impossível tentar apagar a verdadeira agressividade, pois isso faria a vida, como vocês a conhecem, desaparecer. Pausa às 21h34. Qualquer tentativa para prejudicar o fluxo da verdadeira agressão resulta em uma pseudo-agressão deformada, irregular e explosiva que causa guerras, neuroses individuais e um grande número de seus problemas em todas as áreas. A agressividade normal flui com fortes padrões de energia, dando força motriz a todos os seus pensamentos, sejam eles considerados por você conscientemente, como positivos ou negativos, bons ou maus. De modo muito definido, a mesma onda criativa e impetuosa os toca, impulsionando-os para frente. Quando você considera um pensamento bom, geralmente não o questiona. Permite que ele viva e se realize. Em geral, se considera um pensamento mau ou indigno de você, ou se tem vergonha dele, tenta negá-lo, deter seu movimento e segurá-lo. Você não pode restringir a energia, embora pense que pode. Você se serve dela aonde ela se manifesta até a sua realização. Isso levará a dizer:
Suponhamos que eu sinta vontade de matar meu chefe, então, ou de envenenar o chá de meu marido, ou pior ainda, pendurar meus 5 filhos no varal. Você está dizendo que eu deveria simplesmente fazer isso? Eu compreendo sua situação. O fato é que antes de ser assaltado pelo que pode parecer uma ideia terrível, você já bloqueou uma infindável variedade de ideias menos drásticas, embora pudesse ter externado qualquer uma delas com segurança e naturalidade em sua vida diária. Seu problema, então, não é como lidar com a agressividade normal, mas como lidar com ela quando não é externada ou quando é ignorada ou negada durante um longo período de tempo. Mais tarde, neste livro, trataremos especificamente dos métodos para esse fim. Simplesmente desejo apontar a diferença entre a agressividade saudável natural e o surgimento distorcido da agressão reprimida. Cada um terá de descobrir sozinho as áreas nas quais reprime fortemente seus pensamentos, pois muitos bloqueios de energia serão encontrados aí. Tudo isto será tratado mais tarde. Por agora, pense nessa energia bloqueada. Conscientemente, a maioria das pessoas já tem medo dela, elas não a reprimem por considerarem-na boa. Quando uso a palavra reprimida, não quero dizer esquecida, nem empurrada para a inconsciência, nem além do alcance. Você pode fingir que esse material está escondido, mas ele está bem dentro de sua percepção consciente. Tem apenas que procurá-lo honestamente e organizar o que encontrar. É bem possível ver essas informações e ao mesmo tempo não vê-las, simplesmente porque você não reagrupa todos os dados. Ninguém pode obrigá-lo a fazer isso naturalmente. Para fazê-lo, você precisa ter um senso de coragem e de aventura, dizendo a si mesmo que se recusa a ser intimidado pelas ideias que afinal de contas lhe pertencem, mas não são você. Com frequência se ouve que o homem acredita em demônios por acreditar em deuses. O fato é que o homem começou a acreditar em demônios quando começou a ter a sensação da culpa. A culpa surgiu com o nascimento da piedade. Os animais têm um senso de justiça que vocês não compreendem, e embutida nesse inocente senso de integridade, existe uma compaixão biológica, compreendida nos mais profundos níveis celulares. Em seus termos, o homem é um animal, elevando-se de si mesmo, a partir de si mesmo. Ele não busca mais desenvolver, sempre do seu ponto de vista, novas características corporais mais avançadas, mas cria, a partir de suas necessidades, desejos e de sua preciosa agressividade natural, estruturas internas que têm relação com valores, espaço e tempo. Em graus diferentes, este mesmo ímpeto aparece em toda criatura. Pausa às 22h02. Você quer fazer uma pausa? Esqueci-me. Não, estou bem. O ritmo de Setjane estava um tanto lento. Essa tarefa significava que o homem precisava afastar-se dos aspectos autorreguladores, precisos, seguros e limitadores do instinto. O nascimento de uma mente consciente como vocês pensam nela, indicou que a espécie tomara sobre si o livre-arbítrio. Procedimentos embutidos que haviam sido tão positivamente suficientes, podiam agora ser substituídos. Eles se transformaram em sugestões em vez de regras. A compaixão elevou-se da estrutura biológica para a realidade emocional. A nova consciência aceitou seu triunfo à liberdade, e viu-se frente a frente com a responsabilidade por ações de um nível consciente e com o nascimento da culpa. Um gato que brinca com um rato e come-o não é maligno. Ele não sente culpa. Em níveis biológicos, ambos os animais compreendem. A consciência do rato, com o conhecimento inato da dor iminente, abandona-lhe o corpo. O gato usa a carne quente. O rato, por sua vez, já foi caçador, assim como presa, e ambos compreendem os termos em formas muito difíceis de explicar. Enquanto Setjane transmitiam este material, minha mente retrocedeu muitos anos, até um dia de verão em que eu tinha mais ou menos 11 anos de idade. Com meus 2 irmãos, sentei-me no quintal da casa na qual fomos criados, em uma pequena cidade não muito distante de Elmira. A gata de nosso vizinho Mitzi apanhou um rato do campo e começou a brincar com ele na grama. Com sentimentos conflitantes eu observava Mitzi, de quem gostava muito, bloquear todas as tentativas do aterrorizado rato para escapar, até que finalmente, tendo se divertido, ela comeu-o. O episódio de Mitzi, por sua vez, fez-me lembrar de uma série de pequenos poemas que Jane escreveu alguns anos atrás. Muita gente chama-os de haiku, a forma poética japonesa, mas eles apenas lembram essa categoria. Muitos como que segue estão pendurados em nossas paredes. 0 gato come o rato. Nenhum existe. Não conte a eles. O tempo tem estado excepcionalmente quente nos últimos dias.
Uma chuva leve começara a cair na hora da sessão, e agora havia raios e trovoadas pela cidade. Em certos níveis, tanto o gato como o rato compreendem a natureza da anticorpos são proteínas manufaturadas no corpo para neutralizar substâncias tóxicas. Aqui também 7 postula contrapartes mentais interiores de fenômenos orgânicos. A energia vital que compartilham e não são, nesses termos, ciumentos de sua própria individualidade. Isso não significa que eles não lutem para viver, mas sim que têm um sentido inconsciente embutido de unidade com a natureza, que os faz saber que não serão perdidos nem imergidos com intensidade calma. O homem, perseguindo seu próprio curso, escolheu sair dessa estrutura, em nível consciente. O nascimento da compaixão tomou então o lugar do conhecimento inato dos animais. A compaixão biológica transformou-se em compreensão emocional. O caçador, mais ou menos livre da cortesia animal, seria forçado a identificar-se emocionalmente com a presa. Matar é ser morto. O equilíbrio da vida sustenta tudo. Ele precisa aprender, em nível consciente, o que sempre soube. Este é o significado intrínseco, e o único real da culpa e sua estrutura natural. Longa pausa. Vocês têm de preservar a vida conscientemente, portanto, como os animais a preservam inconscientemente. Pode fazer uma pausa. Sinto muito. Tudo bem. É muito interessante. 22h27. Esse foi um dos transes mais longos de Jane. Fora profundo, também, mas ela se lembrava de ter ouvido o trovão quando lhe perguntei sobre isso. Estava ansiosa para que eu lesse para ela o material de Seth, mas então, espere um pouco. Já estou começando a receber mais, mas antes quero levantar-me e me movimentar um pouco. Para que ela tivesse um intervalo, fui para fora procurar nosso gato mais velho, Willy. O mais novo, Rooney, estava em casa. Reiniciamos às 22h44. As interpretações e usos desta culpa tão natural são horrendos. A culpa é o outro lado da compaixão. Seu propósito original era permitir que vocês tivessem empatia com vocês mesmos e com outras criaturas, em nível consciente, de modo a controlar conscientemente o que antes era tratado apenas em nível biológico. A culpa nesse sentido, portanto, tem uma base fortemente natural, e quando ela é corrompida, mal usada ou mal compreendida, adquire aquela grande energia aterradora de qualquer fenômeno básico desgovernado. Pausa. Se você acha que é culpado por ter lido um tipo ou outro de livro, ou tido certos pensamentos, corre riscos específicos. Se acredita que algo é errado, em sua experiência isso será errado, e irá considerá-lo uma coisa negativa. Aí então irá reunir uma culpa artificial, uma culpa que não merece, mas que aceita e assim cria. Em geral, não terá orgulho dessa criação. Se acreditar firmemente em saúde debilitada, poderá usar essa energia reprimida para atacar um órgão físico. Uma vesícula biliar pode tornar-se má. De acordo com seu próprio sistema de crenças, você talvez confie na integridade de seu corpo e projete essa culpa sobre outros, um inimigo pessoal ou uma raça, credo ou cor em particular. Se você for religioso e fundamentalista em suas crenças, poderá culpar um demônio que o faz comportar-se desta ou daquela maneira. Assim como o corpo cria anticorpos para regular-se, você também irá estabelecer anticorpos mentais e emocionais, certos pensamentos bons, para protegê-lo das fantasias ou ideias que considera más. Quando seus instintos embutidos não são manipulados, o corpo basicamente se autorregula. Ele não mata todas as células vermelhas do sangue se houver muitas delas em um determinado momento. Ele tem bom senso. Em seu medo dos pensamentos negativos, porém, você pode tentar negar toda a agressividade normal, e ao primeiro vestígio dela, preparar seus anticorpos mentais para a ação. Ao fazer isso, tenta repudiar a validez de sua experiência. Se não sentir sua realidade individual, jamais poderá perceber que você a forma e, portanto, pode mudá-la. E esta negação da experiência e os bloqueios energéticos envolvidos que formam o acúmulo de culpa artificial desnecessária. O corpo por si não pode entender essas mensagens bloqueadas e grita para expressar seu próprio conhecimento físico do momento, como ele o experiência. Com intensidade, você grita mentalmente nessas situações que não sente o que sente. Durante um período de tempo, a mente consciente, por causa de sua posição, pode passar por cima das mensagens do corpo. Contudo, a energia acumulada procurará uma saída. O menor e mais inocente símbolo do material reprimido pode, então, provocar um comportamento de sua parte que parecerá completamente exagerado para os estímulos.
Em 10 ocasiões justificadas, você pode ter tido vontade de pedir que alguém o deixasse em paz, mas refreou-se, não querendo magoar a pessoa, com medo de ser rude, embora no caso seu comentário pudesse ter sido compreendido e aceito calmamente. Como você não aceitou seus sentimentos e muito menos os expressou, na próxima ocasião poderá explodir sem motivo aparente e iniciar uma espetacular discussão completamente injustificada. 23h10. Nesse caso, a outra pessoa não terá ideia do motivo de tal reação, e ficará profundamente ferida, aumentando sua culpa. O problema é que ideias sobre o que é certo e o que é errado estão intimamente envolvidas com sua química, e você não pode separar seus valores morais de seu corpo. Quando acredita que você é bom, seu corpo funciona bem. Tenho certeza de que muitos de vocês dirão: tento ser bom o tempo todo, mas minha saúde está péssima. Como pode ser isso? Se examinar suas próprias crenças, a resposta será aparente. Você tenta ser tão bom, precisamente porque acredita ser tão mau e indigno. Demônios de qualquer tipo são resultados de suas crenças. Eles nascem de uma crença na culpa artificial. Você pode personificá-los. Pode até encontrá-los em sua experiência, mas nesse caso, eles ainda serão o produto de sua criatividade imensurável, embora formados por sua culpa e sua crença nela. Se abandonassem os conceitos distorcidos da culpa artificial e aceitassem a sabedoria antiga da culpa natural, não haveria guerras. Vocês não matariam uns aos outros negligentemente. Compreenderiam a integridade viva de cada órgão de seu corpo e não teriam necessidade de atacar qualquer deles. Isso obviamente não significa que o tempo da morte do corpo não iria chegar. Significa que as estações do corpo seriam compreendidas como seguindo as da mente, sempre mudando e fluindo, com as condições vindo e indo, mas sempre mantendo uma esplêndida unidade na forma do corpo. Vocês não teriam doenças crônicas. Falando de um modo geral, o ideal seria que o corpo se desgastasse gradativamente, mostrando uma resistência maior do que mostra agora. Há muitas outras condições, embora todas ligadas às suas crenças conscientes. Você pode pensar que é melhor morrer rapidamente de um ataque de coração, por exemplo. Seus propósitos individuais não são os mesmos, de modo que vocês irão administrar as experiências de seu corpo de modos muito variados. Falando de um modo geral, você está aqui para expandir sua consciência, para aprender os caminhos da criatividade como são orientados pelos 182 A natureza da realidade pessoal. Pensamentos conscientes. A mente perceptiva pode mudar suas crenças, e assim em grande parte pode alterar sua experiência corporal. Fiquei de olhos fechados um instante e Seth percebeu. Sorrindo. Você pode mudar sua experiência. Pode fazer uma pausa ou terminar a sessão se preferir. Vamos fazer uma pausa. 23h32 às 23h48. A culpa natural, portanto, é a manifestação, por parte da espécie, do senso de justiça e integridade corporal inconsciente dos animais. Significa: não matarás mais do que seja necessário para teu sustento físico. Ponto final. Nada tem a ver com adultério nem com sexo. Ela contém questões inatas que se aplicam aos seres humanos, que não teriam qualquer significado para outros animais na estrutura de sua experiência. No sentido exato da palavra, a tradução da linguagem biológica para a sua linguagem é a que aparece nesta seção, mas o discernimento mais correto é este: não violarás. Os animais não precisam dessa mensagem naturalmente, nem pode a mensagem ser literalmente traduzida, pois a consciência de vocês é flexível, e era preciso deixar um espaço para sua própria interpretação. Uma mentira direta pode ou não ser uma violação. Um ato sexual pode ou não ser uma violação. Uma expedição científica pode ou não ser uma violação. Não ir à igreja aos domingos não é um crime. Infligir uma violência a seu corpo ou ao de outra pessoa é uma violação. Fazer uma violência ao espírito de outro é uma violação. Mas, repito, como vocês são seres conscientes, as interpretações são suas. Praguejar não é uma violação. Se você acreditar que seja, então em sua mente passará a ser. 0h01. Matar outro ser humano é uma violação. Matar para proteger seu próprio corpo da morte nas mãos de outra pessoa por contato imediato é uma violação. Pareça ou não haver uma justificativa, a violação existe. Longa pausa. Como vocês acreditam que a autodefesa física seja a única forma de opor-se a tal situação, irão dizer: se eu for atacado por outra pessoa,
Você está me dizendo que eu não posso opor-me agressivamente à intenção óbvia de ser destruído? Nada disso. Você pode opor-se a tal ataque de várias formas que não o levem a matar. Não estaria nessa situação hipotética para começar se pensamentos violentos, encarados ou não a tivessem atraído para você. Mas desde que o fato exista e de acordo com as circunstâncias, muitos métodos poderiam ser usados. Como você acha que agressão é sinônimo de violência, não entende que uma ordem de paz, agressiva, vigorosa, ativa, mental ou falada, possa salvar-lhe a vida em um caso desses, mas pode. Em geral, há uma variedade de atos físicos que não envolvem a morte de uma pessoa, e que seriam suficientes. Enquanto acreditar que a violência deva ser enfrentada com violência, você a está atraindo bem como suas consequências. Em termos individuais, seu corpo e sua mente transformam-se no campo de batalha, assim como o corpo físico da Terra em termos coletivos. Sua forma material está viva em consequência da agressão natural, a ação equilibrada, vigorosa e direta que é o veículo da criatividade. Longa pausa 0h11, olhos fechados. Se você cortar o dedo, ele irá sangrar. Nesse processo, o sangue limpa quaisquer venenos que tenham penetrado no corte. O sangramento é benéfico e o corpo sabe quando pará-lo. Se o fluxo continuasse, seria errado ou prejudicial, como vocês diriam, mas o corpo não pensaria que o sangue era mau por continuar seu curso de ação. Não tentaria deter todo o sangue por considerá-lo maligno. Pelo contrário, faria os ajustes necessários para deter o sangramento naturalmente. Usando esta analogia, quando acha que os pensamentos agressivos são errados, você nem pensa em permitir que o sistema supere o problema. Em vez disso, tranca o veneno no interior. Assim como pode ocorrer uma infecção na carne, a mesma coisa pode acontecer em sua experiência mental. Fisicamente, você pode acabar desenvolvendo um sério problema, e mental e emocionalmente, essa sobrecarga nas forças naturais talvez resulte em estruturas de ideias doentias isoladas de outros conceitos mais saudáveis. Elas podem ser como tumores, não se trata aqui de uma falta de oxigênio, por exemplo, mas de um bloqueio, de uma falta de fluidez entre os elementos de sua experiência consciente. Agora vamos terminar a sessão. Calorosas saudações aos dois e uma boa noite. Muito obrigado, 7. Boa noite. Terminamos a 0h25. Opa! Disse Jane quando saiu de mais um transe. Agora estou cansada, mas 7 ainda tem muita coisa. Sessão 635. 24 de janeiro de 1973, 21h44, quarta-feira. Logo poderemos começar a enviar a carta de 7 a alguns de nossos correspondentes. Ele ditou-a na sessão 633. Eu preparei a carta do jeito que Jane e eu desejamos que ela fique, e um impressor local vai fazer centenas de cópias. Boa noite. Boa noite, 7. Ditado. Agora sorrindo, você não precisa escrever meus primeiros agoras. Mas eu já tinha escrito. A culpa natural está também extremamente ligada às lembranças, e surgiu juntamente com a excursão da humanidade à experiência do passado, presente e futuro. A culpa natural devia ser uma medida preventiva. Ela precisava da existência de um sistema de memória sofisticado, no qual novas situações e experiências pudessem ser julgadas em relação a outras evocadas, com avaliações feitas em um momento intermediário de reflexão. Quaisquer atos prévios que tivessem despertado sentimentos de culpa natural deviam ser evitados no futuro, devido aos caminhos múltiplos abertos à espécie. Não apenas a natureza altamente específica de muitos tipos de instintos animalescos já não se aplicava, mas um curioso equilíbrio tinha que ser mantido. As opções conscientes que se abriram à medida que o mundo mental do homem se ampliava, tornaram impossível permitir liberdade suficiente e ao mesmo tempo exercer o controle necessário, em um nível biológico apenas. Longa pausa às 21h56. Assim foram necessários controles para que a mente consciente, impedida de usar plenamente os tabus inatos dos animais, não escapasse. A culpa natural depende, portanto, da memória. Ela não carrega consigo qualquer ligação embutida com a punição, como vocês a entendem. Repito que devia ser uma medida preventiva. Qualquer violação contra a natureza causaria um sentimento de culpa, de modo que quando uma situação semelhante fosse enfrentada no futuro, o homem não iria, depois de um momento de reflexão, repetir o mesmo ato.
Usei a frase momento de reflexão várias vezes porque é um outro atributo peculiar à mente consciente e novamente em sua maneira de falar, grandemente negado ao resto das criaturas. Sem essa pausa, na qual o homem pode lembrar-se do passado no presente e visualizar um futuro, a culpa natural não teria sentido. O homem não seria capaz de relembrar atos passados, julgá-los em relação à situação atual, nem imaginar o sentimento futuro de culpa que poderia resultar. Nesse sentido, a culpa natural projetou o homem no futuro. Isto é naturalmente um processo de aprendizado natural dentro do sistema de tempo que a espécie adotou. Infelizmente, a culpa artificial assume os mesmos atributos, utilizando tanto a memória como a projeção. As guerras se autoperpetuam porque combinam a culpa natural e a não natural ou artificial, compostas e reforçadas pela memória. A matança consciente, que vai além da necessidade de sustento, é uma violação. Longa pausa às 22h08. Vamos devagar. Está bem. A transmissão de Jane havia sido vagarosa desde o início da sessão. O conjunto de culpas artificiais não reconhecidas acumuladas através dos séculos levou a tal acúmulo de energia reprimida que sua liberação resultou em ação violenta. Assim, o ódio de uma geração de adultos cujos pais foram mortos em uma guerra ajuda a gerar a próxima. Não violarás. Mais uma vez, a ordem precisava ser flexível o suficiente para cobrir quaisquer situações em que a espécie consciente se envolvesse. Os instintos dos animais e suas situações naturais limitaram seus números, e com cortesia inconsciente, eles abriram espaço para todos os outros. Não violarás a natureza, a vida ou a terra. Usando sua linguagem, a criatura, enquanto luta para sobreviver e anseia pela vida, enquanto abundante e impetuosa, não é inerentemente insaciável. Ela segue os preceitos inconscientes de sua natureza, assim como existe nos cromossomos uma ordem, uma relação e um número determinado. Uma célula que se torna onívora pode destruir a vida do corpo. Não violarás. Assim, o princípio aplica-se tanto à vida como à morte. Podem fazer uma pausa. 22h18 às 22h37. Não há nada de misterioso na ideia de que a vida pode matar. Em nível biológico, toda morte está oculta na vida e toda vida na morte. Os vírus são vivos, como mencionei em outra parte, seção 631, capítulo 7, e podem ser benéficos ou prejudiciais, de acordo com outros equilíbrios do corpo. Nas células cancerígenas, o princípio do crescimento se descontrola. Na criação, cada espécie tem seu lugar, e caso se multipliquem de uma forma que saia de sua própria ordem, a vida e o corpo da própria Terra correrão perigo. Nesses termos, a superpopulação é uma violação. Tanto no caso de guerra como de supercrescimento, a espécie ignorou sua culpa natural. Quando um homem mata outro, independentemente de suas outras crenças, uma certa porção de sua mente consciente está sempre consciente da violação envolvida, embora possa justificá-la. Quando as mulheres dão à luz em um mundo muito populoso, elas também sabem, com uma parte de sua mente consciente, que uma violação está ocorrendo. Quando sua espécie vê que está destruindo outra espécie e destruindo o equilíbrio natural, está conscientemente sabendo de sua violação. Quando essa culpa natural não é enfrentada, há outros mecanismos que devem ser empregados. Torno a dizer, apesar de repetir-me, muitos de seus problemas resultam do fato de que vocês não aceitam a responsabilidade de sua própria consciência. Ela tem o propósito de avaliar a realidade que é inconscientemente formada como réplica direta de seus pensamentos e expectativas. Quando vocês não aceitam este conhecimento consciente, mas recusam-no, não estão usando uma das melhores ferramentas jamais criadas por sua espécie, e em grande parte, negam seu direito inato e sua herança. Muito intensamente. Quando isso acontece, a espécie, por carência, precisa recorrer a vestígios de velhos instintos, que não foram direcionados para atuar junto com uma mente consciente racional e não compreendem a experiência de vocês. Isso transforma o que consideram seu momento de reflexão em uma negação impertinente do impulso. Dessa forma, o homem perde o pleno uso do instinto ordenado e gentil dos animais, e ainda nega o discernimento consciente e emocional que lhe foi dado em lugar dele. 22h52. As mensagens resultantes são tão altamente contraditórias que o colocam em uma posição na qual o instinto verdadeiro não pode reinar nem a razão prevalecer.
Em vez disso, o resultado é uma versão distorcida do instinto, juntamente com um uso ilegítimo da percepção quando a espécie tenta desesperadamente regular seu curso. Atualmente vocês estão compensando a superpopulação com as guerras. Pausa, e se não é com as guerras, então é com as doenças. Quem deve morrer, entretanto? Os jovens que seriam pais. A compreensão da natureza da integridade da culpa natural os salvaria de tal situação. Os demônios, suas projeções, são então colocados sobre um inimigo nacional ou sobre o líder de uma outra raça. Às vezes, massas populacionais inteiras projetam sobre outros grandes grupos as imagens de suas próprias frustrações não enfrentadas. Mesmo em Augustus, você encontra o herói e o vilão separados e diversificados. Assim como um homem pode ser tão dividido, também o pode uma nação e um mundo. E também a espécie. E uma breve pausa. 23h02 às 23h12. Agora ditado. Assim também pode uma família ser dividida, um membro sempre aparecendo como herói e outro como vilão ou demônio. Você pode ter 2 filhos. Um deles, falando de um modo geral, comporta-se como Augustus I, e o outro como Augustus II. Como um parece tão complacente e dócil e o outro é tão violento e rebelde, você talvez nunca enxergue as ligações entre o comportamento deles, pensando que, obviamente, são muito diferentes. Contudo, se ser bom, educado e dócil não é um estado normal nas crianças, também não é uma atividade violenta incessante. Em tais casos, o que vocês geralmente têm é uma criança representando para toda a família um comportamento agressivo, não contestado. Esses padrões irreconciliáveis de atividade também significam que não está existindo uma demonstração livre de amor. O amor é expansivo, como também a agressão. Você não pode inibir um sem afetar o outro da mesma forma, portanto, nessas condições, a criança dócil e amável está geralmente projetando e expressando o amor reprimido pela família como um todo. Tanto o vilão quanto o herói terão problemas, porém, pois cada um está negando outros aspectos legítimos de sua experiência. O mesmo se aplica às nações. A culpa natural é um mecanismo criativo, que tem o propósito de servir como estímulo consciente na solução de problemas que, em seus termos, nenhum outro animal jamais teve. Aproveitando-a, vocês saltam para mais longe ainda, através de fronteiras desconhecidas, e penetram dimensões de consciência latentes desde o nascimento da mente consciente. 188 A natureza da realidade pessoal. A culpa natural, quando seguida, é um guia sábio que não apenas traz consigo uma integridade biológica, mas que também precipita dentro da consciência aspectos de atividade que de outra forma permaneceriam confinados. Dê-nos um momento. Pausa. Fim do capítulo. Encerramos agora os capítulos 6,7 e 8. Se você gosta de conteúdos como esse, se inscreve no canal, deixe seu like e o seu comentário. Não se esqueça de ativar o sininho para receber nossos conteúdos de primeira mão. Gratidão por você estar aqui.